agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Vamos até às 7h30 da noite com muito esporte, muita opinião e muita participação do ouvinte. Aqui pelo 97102-1493. É só mandar para cá hoje os temas pro Fala Galera. Arthur deve ser improvisado como terceiro zagueiro. É a melhor alternativa? Ou você teria uma outra como sugestão ao técnico Hélio dos Anjos? A Ponte joga amanhã. Partida marcada para 7 da noite no Heriberto Rilse, em Santa Catarina, lá em Criciúma. E para os bugrinos, Giovanni Augusto deve seguir como falso 9. Foi assim que o Guarani venceu a equipe do Cruzeiro e agora enfrenta o Bahia sábado às 18h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então o técnico deve continuar sem o Lucão do Break de início e com o Giovanni Augusto fazendo essa função centralizada. E também um outro detalhe que eu gostaria de colocar para vocês. Hoje, Campinas comemora 248 anos. E para você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, mande mensagens para cá e fale qual foi na sua vida o momento mais importante que você passou aqui em Campinas. E se você não é natural de Campinas, se você veio de fora, assim como eu, né? Cheguei aqui em 1984. Mande para cá uma mensagem dizendo como é que foi, por que você veio aqui para Campinas e como é que foi a sua vinda para cá e como que Campinas te acolheu. Conte a sua história. Eu quero ouvir a sua história. Mas, um tempo curto, tá? 40, 50 segundinhos para você contar para a gente aqui a história, dando os parabéns para os 248 anos da cidade das Andorinhas. Campinas, que tem muitos forasteiros, né? Pessoas que vieram de outros estados. Mineiros, tem muito aqui em Campinas. Tem mais de 20% da população de mineiros, paranaenses, gaúchos, cariocas. As pessoas que vieram do norte e nordeste do país. Enfim, Campinas é um caldeirão de pessoas com histórias fantásticas, maravilhosas e que, evidentemente, nós gostaríamos muito de ouvir você compartilhando a sua história. Então, mande para cá 971021493. Aqui é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. A apresentação de hoje é de Carlos Batista, comentários de Valdemir Gomes, Carlos Henrique Klegger Zorzin, equipe técnica comandada por Gil Kleber, com Gilberto Sufi no coração da Rádio Bandeirantes, aqui na mesa de áudio, Danilo Capucci, montagens, gravações e também as imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, seja seguidor do canal, faça a sua inscrição, ative o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E dê um like para nós. Muito obrigado pela grande audiência no YouTube.
Direção de esportes é comigo, Carlos Batista, e a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Futebol é com a Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. Duas pautas importantes e são pertinentes, principalmente pela chegada do jogo da Ponte de amanhã, né? E a grande dúvida é quem vai ser o terceiro zagueiro ou se teremos esse esquema tático para a partida contra o Criciúma. Eu não gosto desse sistema e não improvisaria o Arthur nela. Eu faria uma espécie de um 4-4-2 com variação no 4-3-3, utilizando do outro lado, na frente do Norberto. Não iria por esse esquema. Eu acho que improvisação para você resolver um problema não funciona. Ou de uma maneira fortuita, sim. Eu não estou brigando contra fato, mas não é minha preferência. Eu colocaria o Formiga lá na frente como uma espécie de terceiro atacante, uma dobra de lateral direita. E no Guarani, se o Giovanni Augusto deve continuar como falso 9, deve. Principalmente pela péssima fase do Lucão do Break. Eu acho que funcionou e o que está funcionando deve ser repetido. Batista? Ok, ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Boa noite, boa tarde, pessoal. Aqui é o Gramado. Estou ligando, passando essa mensagem, para falar feliz aniversário, Campinas. Parabéns, cidade das Andorinhas. Parabéns, Princesa do Oeste. Como representa o seu monumento do bicentenário, ali na Avenida Chieta, você recebe a todos de coração aberto. Muito feliz de fazer parte dessa cidade, ter nascido campineiro. Abraço a todos. Abraço, Gramari. Você que nasceu em Campinas, fale pra gente aqui do orgulho que é ser campineiro. Você que veio de fora, fale também, conte aqui a sua história. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da Band. Eu acho que esses campeonatos aí que tem Sub-23, que nem a Ponta disputando, isso aí é um jeito dos dirigentes pôr o jogador que eles têm que contratar forçadamente, quando eles querem buscar um jogador e vem 3 junto, né? Eles põem esse jogador para disputar esses campeonatos Sub-23, é meio que inventado esse campeonato, né? Porque se for ver, não tem nenhum jogador da Ponte ali, da base da Ponte nesse Sub-23, né? Talvez o goleiro, não sei também, né? Mas, fora isso, é só empresário. É jogo de empresário. Pode ver que até que aquele cara lá do Audax, lá, o Mário Ponte Preta, tá envolvido nisso aí também, né? Então, é um jeito desses caras pôr esse jogador deles para jogar, né? Como não vai ter espaço no time principal, né? Então eles põem eles para jogar ali, nesses campeonatos. E sobre o Arthur, eu acho que pode pôr ele sim, porque ele joga bem. Ele jogou bem lá contra o Tombense, naquele jogo lá das 11 horas da manhã. Então, pode ser que ele se dê bem ali de zagueiro de novo, né? Eu acho que a Ponte vai ganhar de 1-0. Né, lá, igual foi aquele dia lá, bem chorado. Alexandro Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso. Aê, sensacional. Olha, daqui a pouco o Luca vai falar conosco, o artilheiro, ele que marcou 70% dos gols na Série B, a Bezona. Luca vai dissertar sobre este jogo, né, projetar a partida de amanhã contra o Criciúma. Já já vamos ouvir o Luca. E daqui a pouco também vamos falar aqui do Guarani. O Guarani prioriza a busca por um lateral esquerdo. Eliel está machucado. Matheus Pereira atrai o interesse de clubes europeus e nomes estão surgindo. Jean Victor é um e Jamerson é outro. São esses 2 nomes, primeiros nomes que estão sendo sondados. Aliás, com relação ao jogo diante do Bahia, Matheus Pereira e Bruno José estão à disposição do técnico Mozart. Giovanni Augusto deve seguir como falso 9. É a nossa enquete, estamos realizando hoje.
essa enquete, você participa aqui com a gente. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. É o Denner, do Taquaral. Sou nascido e criado em Campinas. O dia mais legal que eu tive foi na comemoração do bicentenário de Campinas, aonde eu estava nas fileiras do Exército e nós fizemos a inauguração daquele monumento que fica em frente à Escola Normal. Hoje está um pouco diferente, mas a maior parte ainda está lá. Foi uma emoção muito grande, uma festa muito bonita, a comemoração do bicentenário. Olha que legal, hein? Mande para cá, mande um áudio pra gente dizendo qual foi o dia mais legal que você viveu em Campinas, o dia mais importante, o dia mais emocionante. 971021493. 971021493. Ouvinte participando e está dizendo o seguinte: boa tarde, o Formiga está pedindo a camisa titular da Ponte. Fala aí, fala aí. Ah, eu tô falando, sempre falo. Batista, abraço aqui do Adriano do Campo Belo. Parabéns, Campinas. Muito obrigado, Adriano. Um abraço para todos aí do Campo Belo. Mais um ouvinte no ar. Olá, Carlos Batista. Aqui é o Paulo César Pieroni, da Vila Nogueira. Eu nasci na madrugada do dia 19 de novembro de 1964. Campinas estava em festa, porque na noite anterior o Guarani havia goleado o Santos de Pelé por 5-1. O dia mais importante para mim foi o dia 13 de agosto de 1978. Não preciso nem dizer o porquê, não é verdade? Os meus pais são mineiros, radicados aqui em Campinas no ano de 1960. Foram muito bem recebidos, meu pai de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e a minha mãe de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Um grande abraço. Um grande abraço, que belo depoimento, hein? Começo, início, meio e fim, né? Com uma retórica bastante clara, contando a história dele. Muito obrigado, hein? Mais um ouvinte no ar. Antes do ouvinte, deixa eu só colocar na roda aqui, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo Olhar Técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde ao amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batistão, para falar aí das pautas do programa, né? Eu queria falar sobre o jogo da Ponte de amanhã contra o Criciúma, um jogo duro, pesado, difícil. A gente sabe que todos os jogos fora de casa nessa Série B é jogos complicados, né? Agora, a Ponte, vale ressaltar que venceu a última partida jogando em Maceió contra o CSA. E num jogo onde a grande parte do segundo tempo a Ponte jogou com um a menos, né? Se defendeu, conseguiu fazer um jogo muito sólido defensivamente falando. Haja vista que o Kaique França praticamente que não fez nenhuma defesa no jogo todo, mesmo a Ponte com um a menos. Então eu acredito muito nesse sistema da Ponte defensivo. Eu colocaria o Arthur como um falso zagueiro ali pelo lado esquerdo, né, para fechar essa linha de 3 zagueiros. Tentaria uma dobra não, né, mas eu tentaria o Norberto lá pelo lado esquerdo. Ele já fez isso, é um jogador experiente, poderia recompor ali pelo lado também, tem uma visão periférica que já conhece como lateral, e colocaria o Formiga do lado direito. Então eu faria um sistema defensivo, que eu acho que é onde a Ponte tem mais problemas, com 3 zagueiros, DG, Fábio Sanches e Arthur, Norberto na esquerda e Formiga na direita. Esse seria o meu sistema defensivo para enfrentar o Criciúma. Só lembrando, Batistão, que é um jogo duro, um jogo difícil, né? O Criciúma vem de um resultado negativo, perdeu para o Vasco, mas fez um jogo, encarou de igual para igual, então a Ponte tem que estar muito atenta e fazer prevalecer, claro, né, esse bom momento que vive a Macaca na competição. Mas a Ponte está a poucos pontos ali da zona de rebaixamento, né, estava inclusive na zona de rebaixamento e acabou saindo na última rodada, mas a gente sabe que a Ponte em 4 jogos tomou apenas um gol, né, e vem de bons resultados aí, de empates, né, de vitória na última partida. Então ela precisa, claro, engatar mais uma vitória, ou até mesmo um empate lá contra o Criciúma, que não seria um mau resultado, até pelas circunstâncias da competição,
Mas eu acredito sim num bom jogo e acredito que a Ponte tem tudo, viu, Batistão? Para tentar surpreender esse bom time do Criciúma, mas que não é imbatível jogando em casa. Agora, do lado do Guarani, né, a gente sabe que o Guarani está atrás aí de um lateral esquerdo, porque perdeu o Eliel e tem apenas o Matheus Pereira. E para que não fique improvisando a toda hora o Mozart, né, o Guarani pode contratar mais um lateral esquerdo. Mas eu acho que não é só o lateral que o Guarani está precisando. O Guarani precisa de mais um zagueiro, o Guarani precisa de jogadores de meio de campo também. Você vê que o Rodrigo Andrade faz uma falta muito grande nesse time do Guarani, que é o jogador que leva essa bola, que é o jogador que carrega esse time, que é o jogador que tem uma visão de corredor muito boa, que pisa na área. E o Guarani hoje, no seu elenco, não tem um jogador com essas características. E precisa também de um meia, né? O Guarani precisa de um meia para ser aí uma sombra do Giovanni Augusto, né? Eu manteria o mesmo time, só voltaria com o Matheus Pereira. Acho que não dá para mexer muito, mantendo inclusive o Matheus Ludwig na direita. Acho que não dá para ficar mexendo muito nesse momento. Vem de um ótimo resultado, joga em casa novamente contra um fortíssimo Bahia, né, que também está lá na zona de classificação, está em terceiro colocado atrás do Vasco, mas o Guarani tem tudo. Já ganhou do líder, por que não ganhar do terceiro? Mas é claro, tem que ter uma estratégia bem definida e os jogadores estarem empenhados, Batistão, como estiveram na última rodada, onde o Guarani conquistou uma belíssima vitória, um belíssimo resultado, que trouxe confiança, elevou a autoestima do time, e isso é fundamental para que um time conquiste aí, consiga ter uma regularidade e ter uma sequência de vitórias dentro da competição, dessa bezona, viu, Batistão? Que é muito, mas muito difícil. Ouvinte, boa tarde, Batista. Estou sempre ligado na Bandeirantes. César Lemes. Ô, César Lemes, um abraço para você, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Hoje até às 7 aí, novamente, essa pegada toda. Muito boa a participação dos nossos ouvintes. Ao longo do programa aí vamos falar dos temas propostos, mas eu nessa primeira participação quero fazer uma homenagem a Campinas, a exemplo do que vários ouvintes estão fazendo aí. Eu, da equipe, acho que sou o único, tenho a impressão que sou o único aí. O Edu também é nascido em Campinas, na CH de Jundiaí, você é lá da divisa, né, do interior de São Paulo com o Paraná, acho que é Jataizinho a sua cidade. Chavantes. Então, o CH Jundiaí, o Gleger, a Americana, bom, enfim. A nossa equipe aí, pelo menos aqueles de microfone, né? Leandro Boles, Piracicaba, e assim vai, só eu e o Edu. Então, eu quero abraçar Campinas, queria ter um abraço do tamanho de Campinas. Campinas foi minha parteira, foi parteira da minha mãe, foi parteira dos meus 3 filhos, e foi parteira dos meus 2 netos. Então, eu me emociono muito quando falo de Campinas, pelo amor à cidade, pela admiração, e hoje a minha homenagem é para uma princesa parteira da minha família. Uma princesa que pegou no colo, que pegou nos braços pela primeira vez os meus filhos, a minha mãe, meus 9 irmãos e também a mim. No dia 18 de maio do longínquo 1957. Então, nós somos felizes, porque tivemos uma parteira nobre, uma parteira princesa. A princesa do Oeste. Parabéns, Campinas. Você vai sobreviver a tudo e a todos. E vai ser cada vez mais linda e mais pungente, apesar de todos os maus tratos aos quais você é submetida. Você é maior do que tudo isso. Obrigado, Campinas, minha
princesa parteira. E hoje vamos até às 19 horas e 30 minutos, hein? 19h30 é a abertura da jornada esportiva Bandeirantes. E aí você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes, Campinas, o programa Esporte em Debate, até às 19 horas e 30 minutos. E aí depois nós teremos a grande jornada esportiva Bandeirantes. É o Choque Rei, né? Tem Choque Rei hoje aqui na Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. É Samuel Viana, bugrino aqui da Vila Mimosa. Primeiramente, um abraço para você. A entidade viva do Rádio de Campinas. Um abraço para todos os comentaristas aí também da rádio. Gleger, CH, Tigrão, The Tiger Man, o homem da palavra fácil. Você chegando aqui em Campinas em 84 e eu nascendo. Nasci no dia 13 de janeiro de 1984, nessa grande cidade, essa metrópole chamada Campinas, com 2 grandes clubes. E muito bom saber que você deu continuidade aqui na cidade também, né, Batistão? Você teve oportunidade para ir para São Paulo, para entrar na Rede Globo, não era isso? No seu lugar entrou o Kleber Machado. Conte-me mais. Conte pra gente por que você optou em ficar aqui na cidade de Campinas e nos dá tanta emoção ouvindo a sua voz nas narrações do jogo do Guarani. Satisfação total ouvir e vê-lo todos os dias aqui no canal no YouTube. Um abraço, Batistão, caloroso no seu coração. Entidade viva do Rádio de Campinas. Um abraço, meu amigo. Grande abraço para você, muito obrigado, que Deus te abençoe. Lindas palavras, né, que me tocam o coração. Eu vim para Campinas em 1984 e em 1989 eu recebi um convite para ir narrar futebol na Rádio Jovem Pan de São Paulo. Lá fiquei durante 5 anos. Trabalhei com José Silvério, com Milton Neves, com Orlando Duarte. Trabalhei com Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, que está lá até hoje, Nilson César, que ainda está lá até hoje. Enfim, grandes nomes da crônica esportiva, mas em 94 não deu mais, né, para conciliar. Eu seguia morando em Campinas e ia para São Paulo todos os dias. Ia e voltava todos os dias. E recebi um convite para ser narrador da Rede Globo de televisão. A Globo estava pretendendo contratar um narrador que fosse narrador de rádio. E eu fui indicado pela afiliada Globo de Sorocaba. Até a minha secretária, Cidinha Marques, que está comigo até hoje, há mais de 30 anos, ela pegou no arquivo uma fita, e até a fita que ela mandou foi a final do campeonato da Copa São Paulo, entre Guarani e São Paulo. Mandou essa fita, e aí eu fui chamado. A Rede Globo tinha um departamento ali que funcionava em cima do prédio da Gazeta. A Gazeta tem um prédio na Avenida Paulista, quando tem corrida de São Silvestre. Todo mundo vê pela televisão, né? Está escrito Gazeta, enorme. E ali em cima daquele prédio tinha uma unidade da Rede Globo. Foi lá que eu fui conversar com o diretor. O diretor gostou da narração, pediu inclusive que eu fizesse teste de vídeo. Colocou lá alguns jogos para que eu pudesse fazer a narração. E aí, depois de terminado, muito objetivo, o cara chamou lá na sala e falou: olha, você está aprovado e você será contratado pela Globo Rio. Porque a Globo tem o Galvão Bueno, que fica na ponta do guarda-chuva, palavras textuais dele no dia que eu estive lá nessa conversa. E aí tem o Kleber Machado, que é o narrador de São Paulo, e nós queremos contratar um narrador para ficar ancorado lá no Rio de Janeiro. Quando ele falou isso, ele me desestimulou por completo, né? Porque ir para o Rio de Janeiro, na época, bala perdida, né? Aquele traficante, aquele negócio horroroso. Sempre uma imagem muito ruim.
o Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa. Esse é o título da cidade e realmente não é ao acaso que tem esse rótulo. Mas com problemas enormes. Eu com 2 filhos pequenos, um casal, o Carlos Henrique Batista e a Poliana Batista, e também a minha esposa, que tinha amizades aqui em Campinas. E eu pensei, falei, vou para o Rio de Janeiro, vou colocar a família dentro de um apartamento. Se acontecer de morrer um filho por bala perdida, jamais eu vou me perdoar. E aí esse diretor da Rede Globo, ele insistiu durante 5 semanas seguidas, ligando e conversando com a minha secretária, que está comigo até hoje, né, extremamente competente, a Cidinha Marques, e a Cidinha me falando, olha, liga para ele, conversa com ele. Só que eu não ligava com medo que ele fizesse a minha cabeça e eu tivesse que, no telefone, dar uma resposta positiva para ele. E eu sou um homem de palavras. Se eu desse a palavra para ele, a palavra dada é palavra cumprida, né? Eu teria que ir para o Rio de Janeiro. Então, não conversei com o cara e até nunca mais conversei com ele, declinando, portanto, o convite para ir para a Rede Globo. E quem ficou com a vaga, que também estava participando dos testes, foi o Luiz Roberto Demúcio. Luiz Roberto, que é aqui de São João da Boa Vista, e trabalhou na Rádio Gazeta de São Paulo, trabalhou na Rádio Globo, excelente narrador, né, de muita qualidade, narrador, chamado narrador técnico, aquele que corre em cima da bola, narra em cima da bola. E ele, com a minha negativa, até nesse dia lá que o diretor conversou comigo, ele falou do Luiz Roberto. Mas ele falou, olha, você está aqui em primeiro lugar, né? Se você aceitar, ok, mas está aqui o Luiz Roberto também participando do teste. Foram os 2 escolhidos. Mas com a minha negativa, o Luiz Roberto ficou com a vaga e está lá, graças a Deus, muito bem, né? Eu tenho bastante amizade com o Luiz Roberto. É um cara sensacional, de um imenso coração. Luiz Roberto, além de ótimo profissional, também é um ser humano extraordinário. Ficou de bom tamanho e eu segui a minha vida, a minha carreira aqui em Campinas e depois vim aqui para Bandeirantes amanhã, exatamente amanhã, vou completar 20 anos de Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes se chamava Rádio Educadora de Campinas, AM, e com a minha vinda para cá da atual equipe, só eu e o Tigrão. Remanescentes daquela época, nós viemos para cá em 2002, né? 2022, completando 20 anos. E a rádio mudou de nome. Essa rádio aqui, que era a Rádio Educadora, passou com a nossa vinda para cá a se chamar Rádio Bandeirantes de Campinas. Essa foi a história, o ouvinte lembrou aí. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é Tom Saquete de Campinas. Bugrino da pele até o osso, como você costuma dizer. Nascido e criado em Campinas também. Batista, há 2 coisas que o ouro não conquista. O orgulho de ser campineiro e a honra de ser bugrino. Ok, muito obrigado. Tá aí, belíssima frase. Olha, ótimas frases, hein? É que não bolamos aqui uma promoção, senão a gente poderia escolher a melhor frase do aniversário de Campinas. Mas estou gostando muito. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batistaço. Boa tarde. Ô, meu irmão, falar em coisa legal de Campinas tem muito. Eu sou um forasteiro que vim de Minas para aqui no dia 14 de julho de 78. Então já foi muitas coisas legais. Aqui eu acabei de criar, aqui eu casei, criei minha família, já fiquei viúvo e moro aqui com meus filhos e meus netos. Continuo trabalhando aqui no aeroporto, mas com a mesma alegria de sempre. Deus levou a minha esposa, mas me deixou aqui e deixou os nossos filhos. Então Campinas para mim é a minha casa. Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. Chamar Campinas da capital da gentileza. Legal, é a capital das andorinhas, lembra disso, Batista? Sim, sim. Abraço, meu irmão. Bom programa para todos aí. Muito obrigado. Mineiro, bugrino da pela até o osso. Aí, ó, uma derrapada aí no final, mas saiu, hein? Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Bom, parabéns para Campinas. Eu nasci numa madrugada de
quarta-feira, né? De terça para quarta-feira. E meu pai deixou minha mãe na casa de saúde porque tinha jogo da Ponte na quarta-feira à noite. Então, graças a Deus, a gente nasceu em Campinas, uma cidade boa, que a gente vive até hoje, graças a Deus, e tem um time que é um orgulho pra gente, né? Independente de quem está comandando, da situação do time, torcer para Ponte Preta é um orgulho. E morar em Campinas é um orgulho também. Obrigado, abraço. Júnior Fernandes de Souzas. Opa, um abraço, Souzas, onde nasceu a minha mãe, Eunice Pereira, nasceu em Souzas, Arraial dos Souzas, e depois virou Distrito de Souzas. Um abraço para você, mais um ouvinte no ar. Muito boa tarde, Carlos Batista, integrantes do Esporte em Debate. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani da década de 70. Respondendo a pergunta da pauta aí, Batista, eu não vou falar qual é o dia mais importante ou mais legal da minha vida aqui em Campinas, já que sou campineiro, nascido e criado há 67 anos atrás. Eu vou falar de uma época linda, não só de um dia. Eu vou falar de 77, 78 e 79. Época em que Campinas foi a capital do futebol. Essa sim é uma época linda, maravilhosa. Neneca, Mauro Cabeção, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos e Zenon. Capitão Renato Pemucho, Careca e Bozó. E Carlos, Jair Pisserni, Oscar, Paulozzi e Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio de Cá. Lúcio Rui Rei Tuta. Vocês querem época mais bonita do que essa, esportivamente falando? Essa é a Campinas, de 77, 78 e 79. Linda Campinas. Parabéns, Campinas. E parabéns a vocês também por esse Esporte em Debate maravilhoso. Um abraço! Abraço, Valmir. Muito obrigado, parabéns, hein? Bugrino citou o time do Guarani de 78 e citou a Ponte Preta de 77. E jogador do Guarani, o Valmir, né? Bugrino, portanto, mas citando também o time da Ponte Preta. Muito legal, hein? Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Telha metálica aço trapezoidal, 2,20 metros por 25 milímetros, calha forte por apenas R$ 146,90. Fita asfáltica alumínio, 90 centímetros por 10 metros, Draico, somente R$ 219,90. Acima de 5 fitas, apenas R$ 209,90. Mictório sem kit de instalação branco Fiore, só R$ 199,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga lá na loja que ouviu esse comercial aqui na Rádio Bandeirantes, comercial do Atacado Obra Já, e ganhe 5% de desconto. Consulte condições direto na loja. Visite a loja, Rua Padre Bernardo da Silva, bairro São Bernardo, número 1301, em Campinas. Atacado Obra Já. Bandeirantes. O rápido intervalo, 17h34. Voltamos já. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate
Ponte 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @golquersaúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Telha metálica aço trapezoidal, 2,20 metros por 25 milímetros, calha forte, por apenas R$ 146,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse golquersaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que hoje tem início mais uma rodada 18ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais, 18h30 em Ponta Grossa, tem Operário e Sport. A rodada tem prosseguimento amanhã com 2 jogos, Criciúma e Ponte Preta. Este jogo com a transmissão de Carlos Batista aqui na Bandeirantes, no AM, no FM e também no YouTube. 9h30, Vila Nova e CSA. No sábado, 11 horas da manhã, tem Ituano e Londrina em Itu. Às 4, CRB e Brusque, 4h30, Grêmio e Tombense. No mesmo horário, tem Sampaio Correia e Vasco da Gama. Às 18h30 no Brinco, vamos estar juntos. Tem Guarani e Bahia. No domingo, fechando a rodada, 2 jogos às 4 da tarde. Náutico e Chapecoense, Cruzeiro e Novo Horizontino. Lembrando que na Série B a liderança do Cruzeiro com 38 pontos, o Vasco é o segundo com 34, o Bahia o terceiro com 30 e o Grêmio é o quarto colocado com 29 pontos. Neste momento, a Ponte Preta ocupa a 16ª colocação com 18 pontos. Na zona do rebaixamento estão Náutico 18, Guarani 17, CSA 16 e Vila Nova Lanterna com 13 pontos. Automatize a gestão de cobranças do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asas.com. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Criciúma às 19 horas no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. E no sábado, o Guarani enfrenta o Bahia às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Jogos da 18ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate na Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Daqui a pouco o Luca vai falar. Artilheiro da Macaca. Ponte joga amanhã contra o Criciúma. E nós vamos tentar projetar, escalar o time da Ponte, imaginar qual é o time que o Hélio dos Anjos colocará em campo.
Parabéns, Campinas. Sou nascido aqui na cidade, no bairro Vila Nova. Os Pé Vermelho, onde passei minha infância até os 7 anos. O dia mais legal vivido foi quando vi meu nome entre os aprovados da Unicamp em 1980. Maurício Grigol, do Jardim Planalto. Olha que beleza, hein? Parabéns, é isso aí. Realmente um dia marcante e significativo, né? Passou na Unicamp. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Alô, Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinho Japonês. Quero realmente te parabenizar, cidade de Campinas, pelos seus 248 anos. E que eu gostaria de dizer que eu nasci aqui no hospital da maternidade quando era aqui na Andrade Neves. Mas eu residia lá no Arraial de Souza naquela época. E a data mais importante que realmente me até hoje inesquecível foi realmente aquela data onde o Guarani ganhou de 5-1 do Santos no dia 18 de novembro de 64, onde jogou, com Sidney, Oswaldo Cunha, Ditinho, Diogo, Hilton Heraldo, Joãozinho, Nelson, Babá, Américo Mulor e Carlinhos. O árbitro foi Armando Marques. Ali naquela época, o Guarani tinha colocado 6 garotos juvenis que realmente derrotaram o time do Santos. Isso fica a lembrança, uma cidade maravilhosa, e que realmente eu me alegro com todos vocês realmente participando desse aniversário da cidade. Muito obrigado, hein, Batista? Um abraço. Valeu, um abraço para você também, Carlinhos Japonês. Muito obrigado pela sua participação aqui no chat ao vivo, no canal no YouTube. É só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like para nós. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva. Ontem sorteamos 10 ingressos para o jogo do Guarani contra o Bahia. Partida marcada para sábado, 18h30, com Leandro Boles narrando aqui na Bandeirantes. Então, uma das exigências é ser assinante do canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. E o Samuel no chat ao vivo está dizendo, Samuel Viana, não sabia dessa história toda, Batistão. Gratidão por contar aqui para nós, os seus ouvintes. Deixou o cara da Globo falando então, hein? Coloca aqui um som de risada, né? Você é demais. Ainda bem que você fixou aqui, é ele. Abraço para você, Samuel Viana. E o Wagner Alves, parabéns, Batista. Apenas para lembrar, nesta época a Globo era a locomotiva da comunicação e recusar um convite desses demonstra muita confiança em seu trabalho e acreditar no futuro. Um abraço para você, Wagner Alves. Abraço, muito obrigado aí por participar aqui no chat ao vivo, no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa noite. Eu sou pernambucano. Eu vim para Campinas em 1967. Em 1967 eu vim para Campinas. Aí o dia mais importante para mim foi aquele dia que a Ponte Preta ganhou do Corinthians de 2-1 em 77, naquela decisão, gol de Caio, gol de Rui Rei. E foi muito emocionante, eu já era crescido e eu estava lá naquele dia. Só que hoje eu moro em Hortolândia, eu sou o Mário Donizete da Silva. Agradeço por vocês existir, porque a banda é demais. Você é um cara legal, viu, Batista? Eu precisava conhecer você pessoalmente. Você, o Tigrão, todo mundo, porque vocês são muito gente boa. Tchau. Um abraço. Opa, um abraço. Agora nós voltamos a fazer programas externos. Ficamos impedidos de fazer programas externos por causa da pandemia. Mas graças ao bom Deus, a coisa deu uma amenizada. A pandemia não acabou, né? A doença está aí, o maldito vírus continua, o bicho é terrível. Mas deu uma melhorada, pessoal vacinado, então nós voltamos a fazer o programa externo. Então, uma oportunidade para que você possa nos conhecer
é ver onde será o programa externo. A gente comunica aqui, né? Fala, faz a propaganda onde vai ser o programa. E aí você comparece lá, vai ser um prazer imenso poder cumprimentá-lo, poder tirar uma foto com você e, claro, evidentemente, poder conhecê-lo pessoalmente, já que a gente conhece aqui, né, ouvindo a voz, e você também nos conhece pela televisão e pelo áudio aqui da Rádio Bandeirantes. Então, compareça nesses programas externos, porque é muito legal. E tem produto novo no catálogo da Cortag. Um conjunto completo com brocas diamantadas para furar cerâmica, porcelanato, mármore, granito e pedras naturais. A seco ou refrigerado com um excelente acabamento. As brocas são produzidas com cera incorporadas para autorrefrigeração. Em alguns materiais, não é necessário refrigerar furos de até 15 milímetros de espessura. Tem maior resistência à abrasão, com maior durabilidade e suporta altas temperaturas. Você encontra esse produto em diversos tamanhos para acompanhar a sua necessidade. Em 6, 8, 10 ou 12 milímetros. São vendidas separadamente ou em um kit completo. Produtos que facilitam o seu dia a dia e te deixam atualizado para as novidades do mercado da construção civil. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos, porcelanatos e revestimentos. Para saber mais, siga Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil. Acesse cortag.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir o Luca. Ele é o artilheiro da Macaca, um dos artilheiros da Série B, a Bezona, que tem também o Gabriel Poveda, com 8 gols. Ele projeta o time da Macaca contra o Criciúma. A Ponte joga amanhã, às 7 da noite. Estarei no comando dessa transmissão. Luca falando. É muito difícil jogar lá, né? Eu passei 5 anos da minha carreira lá. Joguei bastante jogos, sei como é o clima que está sendo criado lá, conheço bem, até porque o clube, o Criciúma está brigando ali na frente e quando inflama assim é muito difícil jogar lá, então a gente tem que estar muito atento, vai ser um jogo muito intenso e muito difícil, porque eles estão nesse momento aí, a torcida do Criciúma está comprando a ideia, então a gente tem que estar ligadíssimo. Cara, sinceramente eu não estipulei nenhum número de gols, não criei nenhum tipo de meta, não. Procurei trabalhar mesmo o dia a dia, o jogo a jogo, né? Mas sem dúvida nenhuma eu vim para obter bons resultados, para conseguir mostrar que eu tenho condições, que eu sou um cara que sempre busca evoluir. Eu vim aqui para isso, cara. Só que eu não posso dizer para você que eu estipulei alguma coisa, que eu quero fazer tanto número de gols, que eu quero fazer número X de partidas, não. Mas a questão de desempenho, eu vim para buscar o melhor possível. Cara, não dá para me explicar um fator, né? Falar uma coisa ou outra aqui, né? Até porque nós nos preparamos para estar sempre ganhando jogos, né? Ultimamente os resultados eles talvez não sejam tão satisfatórios, mas a gente vê que tem evolução, a equipe está vindo de um bom jogo, fora de casa, né, numa atmosfera totalmente diferente da nossa. De novo a gente vai enfrentar isso. E, cara, a gente está preparado, a gente já tem uma forma de jogar que ela está muito bem definida, né, nas nossas cabeças, né? O professor Hélio já colocou o que ele quer, nós já sabemos e colocar em prática lá, né? Porque vai ser um jogo difícil, cara. Como eu falei, jogar contra o Criciúma lá da forma que eles vêm fazendo no campeonato vai ser difícil. E aí, CH, vai ter a lei do ex? Você acredita na lei do ex? Jogou 5 anos no Criciúma, o Luca, mas agora está vestindo a camisa da Macaca, hein, CH?
Se eu acredito na lei do ex, eu acredito em trabalho, em estratégia bem definida, em comprometimento, em time concentrado, com foco. Lei do ex às vezes acontece. O Luca é o melhor jogador do time e a chance de acontecer isso é boa. Agora a gente sabe do tamanho. Você vê que ele alertou aí, né? Ele conhece bem lá o Heriberto Rilse. É complicado jogar lá. Todos nós sabemos, mas não é impossível. Mesmo porque, apesar de estar num momento melhor que o Guarani, que a Ponte, o Criciúma não é um super time. O Criciúma não é uma seleção. Aliás, está muito longe disso ser concretizado. É um time competitivo, apenas. Então, a Ponte está subindo de produção, a Ponte está organizada defensivamente e ela tem que tirar proveito dessa situação. Qual é a situação? De se defender bem e tentar contra-atacar, o que ela tem feito em algumas partidas. Eu destaquei em alguns dias na programação desta semana, esse time do Criciúma é um time que utiliza muito o lado do campo. Por isso que eu sugeri o Formiga na frente do Norberto. É uma opção, é uma opinião apenas. Existem outras maneiras de jogar também que podem dar certo. Agora, provavelmente o técnico vai levar para esse jogo o sistema com 3 zagueiros que tem funcionado. Apesar de eu não gostar, tem funcionado. Isso é fato. Não adianta a gente remar contra a maré. São as armas nesse momento que o técnico Hélio dos Anjos encontrou. Mas é um jogo pesado, né, Batista? É um jogo que eu considero, por exemplo, um empate negócio legal para a Ponte. Não é ruim, não. Aí a Ponte fecha, se eu não estou enganado, contra a Chape. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Não. A Ponte fecha com o Náutico em casa. Então, um empate não pode ser desprezado, não. Eu acho que não é jogar para empatar, mas o empate é bom negócio para a Ponte. Agora, vai ser um jogo pesado, Batista, principalmente porque o Criciúma perdeu para o Vasco 1-0. Eles estavam todos empolgados lá, né? Continuam empolgados, porque a campanha do Criciúma é de irregular para boa. Então, a Ponte vai ter que ir muito preparada para esse jogo pesado. Mas eu acho que o time está preparado, sim, e é prenúncio de jogo muito disputado, na minha opinião, Batista. O Criciúma tem 14.950 sócios, que tem a primazia na compra dos ingressos. E o Criciúma limitou em 16 mil, 10% do Heriberto Rilse. Tem que, obrigatoriamente, ser para visitante. Então, a expectativa é de um público gigante nesse estádio, então a fumaça vai ser grande, não será fácil nesse aspecto enfrentar. O campo é acanhado, né? Um campo pequeno e é um alçapão. Então, nesse aspecto, o Luca tem toda a razão e ele conhece bem lá porque esteve lá. E aí, Tigrão, também falando sobre a lei do ex, se você acredita nesse negócio de lei do ex, e também tentando projetar aqui o time da Macaca. Kaique França no gol, ok, nenhum problema, né? Aliás, o sistema defensivo, acredito eu, que já está definido. O Arthur vai fazer o terceiro zagueiro, né? Então, DG, Fábio Sanches e o Arthur, com o Jean Carlos na lateral esquerda, e do lado direito vai o Norberto. Só que tem a questão do Formiga, que está pedindo passagem. Será que o Hélio dos Anjos vai promover essa alteração? Isso aí vai ser com você. No meio-campo, tem a volta do Amaral titular, joga normalmente, vai retornar normalmente, né? O Amaral. O Leonaldi teve lá um problema estomacal na partida contra o CSA, mas está totalmente recuperado, vai jogar normalmente, não tem o Fraga. O Fraga foi expulso contra o CSA e vai desfalcar a equipe da Macaca. E aí o que nós temos aí, né? Lá na frente, Luca titular absoluto, evidentemente, e aí tem aí essas indefinições, porque o Danilo Gomes era o titular, perdeu a posição. Quem é que vai jogar ali na frente junto com o Luca? Ele tem algumas opções. Dentre essas opções, ele tem o Formiga.
que também pode ser utilizado na segunda linha. O que você acha que o Hélio dos Anjos vai fazer? Pela eficiência de baixíssimo número de gols, né, nos últimos jogos, 0,25 por partida em média, porque tomou 1 em 4, eu acho que ele vai manter os 3 zagueiros, mesmo sem ter o Thiago Oliveira, com essa opção aí do Arthur e com o Jean Carlos na esquerda. Não vou me surpreender se ele fechar com 3 volantes também, para liberar o Jean Carlos e para liberar o Norberto, né? Aí ele poderia fazer com o Leonaldi, com o Amaral, que volta, e talvez até com o Alisson. E aí ele suprimiria um atacante e jogaria com o Luca e mais um, que pode ser, por exemplo, o Danilo Gomes. Pode ser o Nicolas. Ou seja, a Ponte vai ter que montar lá uma estratégia para não tomar gol, porque eu também acho que o empate é bom. Não acho que a defesa esteja definida ainda. Ele deve estar vendo, né? Lógico que treinamentos já foram encerrados, agora é concentração. Vamos ver se deu um encaixe, se ele ficou satisfeito. Porque há uma sutileza, né, muito pequena entre você jogar com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Né? O terceiro zagueiro, ele tem uma posição que abre, o que joga no meio, ele abre os outros 2, que não viram alas, mas eles encurtam a distância entre os zagueiros centrais, quando joga só com 2, dos alas. Porque você pondo um, você abre, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. O objetivo disso é liberar os laterais. E se você joga com 3 volantes, você pode posicionar um, fazendo ali um híbrido, né? Fazendo ali um dublê entre o terceiro zagueiro e o primeiro volante. Agora tem que ser tudo muito bem treinado. Isso na Ponte até agora vem dando um resultado, mas eu questiono muito essa mudança. É que o moleque que entrou é muito bom jogador, ele parece multi-homem, ele cobre de um lado, cobre do outro, ele tem velocidade para recuperar a bola, dá o bote na hora certa, estou falando do DG, e o Fábio Sanches também atravessa um grande momento do alto de toda a sua experiência e maturidade dentro do futebol, bem como o Thiago, que é mais instável, né? O Thiago Oliveira é mais instável, às vezes aquelas saídas de bola mal sucedidas, às vezes um erro ou outro, mas ele é um jogador voluntarioso, né? Um jogador guerreiro, que vai, briga, pega, grita. Então a Ponte, nos últimos 4 jogos, vai ter uma performance defensiva entre os melhores times do campeonato. Mas o problema é daí para frente, né? Porque você tem o Fecim que tem que jogar. Puxa vida, mas do jeito que você propôs, você sou eu, nesse momento, do jeito que o Valdemir Gomes propôs, aí estaria tirando o Fecim para pôr mais um volante. E quem é que faz a bola chegar? Mas espera um pouquinho, o Fecim está levando a bola? Ele está fazendo a ligação? Ou ele está fazendo mais um atacante do que um homem de tentativa de transição? Não está fazendo a transição. Não faz. Não tem a característica. O Fecim, ele tenta às vezes vir por dentro, tropeça, se enrola, perde a bola, e aí quando ele vai na beirada parece que ali tem mais oxigênio para ele. Parece que na faixa central do gramado é rarefeito e nas beiradas é Campos do Jordão, né? É ar puro, aquele negócio todo, né? Serra Negra. Então essa é a do Fecim. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer aqui. Ele vai deixar o Fecim numa beirada e vai deixar o Danilo Gomes na outra e o Luca, que também não centraliza, aí o Luca sim que é falso 9. Luca é falso 9 típico, não o Giovanni Augusto. Daqui a pouco a gente vai falar do Guarani também, mas eu não vou misturar aqui as pistas do Autorama, porque os carrinhos tombam, cada um na sua faixa. Daqui a pouco nós vamos falar desse negócio de falso 9 aí do Giovanni Augusto, que eu acho que não é bem isso não. Agora o Luca é um autêntico falso 9, a Ponte joga sem o 9. Quem é que vai lá para brigar, para dar a trombada, para fazer o pivô? Ninguém. Ninguém. Então, ou toma essa bola e joga no Luca, e jogou no Luca é gol. E a questão da lei do ex, né? Do jeito que o Luca tem feito gols, e só ele tem feito os gols, não acredito nisso. Se saiu o gol lá, tá vendo? Prevaleceu a lei do ex. E contra o CSA? Ele já jogou no CSA?
E contra todos os times que ele já fez gol, né? Contra o Sport, contra o Bahia, ele também jogou nessas equipes. Então, no caso do Luca, aliás, eu acho bobagem esse negócio de lei do ex aí, porque tem muito ex também que não rende absolutamente nada quando joga contra a sua ex-equipe. Mas tem muito ex. Ó, o Renatinho jogou aí esses dias aí contra o Guarani e depois contra a Ponte. Ele não fez nada contra o Guarani, mas é porque lá ele não é ex. E aí contra a Ponte, fez menos ainda. Renatinho japonês. Teve no Japão, por isso carinhosamente, né? Muito tempo de Japão, China, bom jogador, mas parece que também tá naquela fase assim, né? Do Castan, né? Tem que dar uma olhadinha no espelho e falar, ô, cara, chega aí, deixa eu conversar, eu com você. Ele falando com ele mesmo. Será que já não deu? Então é lei do ex. Quando eu vi o Renatinho em campo, falei, ia lá, lei do ex. Mas não aconteceu nada. Por que é que não aconteceu? Pô, o Greg precisa tomar um sol no braço, né, mano? Tá mais branco do que o bumbum do Sivuca, hein? Meu Deus. Tá trabalhando muito. Muito. Então, Batista, já tô vendo a imagem aqui, por isso que eu quebrei o raciocínio. Então, não sou adepto de lei do ex, acho que lei do ex não existe. É que quando o ex marca, aí vem a lei do ex. Mas quando ele não marca, que é o que prevalece, aí ninguém fala. Até porque hoje o jogador joga em tantos clubes que contra quase todo mundo que ele for jogar, ele é ex daquele time. Porque ele joga em time do Brasil inteiro. Então não acredito nisso. Eu acho que se o Luca fizer gol no Criciúma, não é por causa de lei do ex. Mas a formação da Ponte, para mim, ainda é uma grande incógnita. E eu não desprezo, conhecendo as pessoas e conhecendo um pouquinho do elenco da Ponte, não como eles, que estão lá no dia a dia, eu não desprezo essa possibilidade da Ponte cravar mais um volante, abrir mão de um atacante, e esse talvez fosse o Fecim, ou o próprio Danilo Gomes, e aí liberar um pouco um dos volantes, para fazer ou tentar fazer aquilo que também está tentando e não está fazendo o Fecim quando vem para a função. Para mim, indefinido ainda, e eu, se fosse o treinador, reforçaria na zaga e reforçaria no meio e daria liberdade para um dos volantes chegar um pouquinho, ora um, ora outro, nunca 2 ou 3 juntos, à base do cavalo louco, não, de forma planejada e organizada, e jogaria com 2 atacantes, um de beirada e o Luca de beirada para meio, como autêntico, esse sim, autêntico falso 9, ele é tão falso 9 que ele joga com a 10. Ele é falso 9 e falso 10, mas às vezes é melhor um falso que joga a bola do que um verdadeiro pé de rato. É isso aí, Batista. Eu quero ouvir o Gleger também, né, sobre esse jogo da Macaca diante do Criciúma, mas só como informação, Fabrício, ex-Ponte Preta, acertou com a Arábia Saudita. Vai jogar lá num time. Aliás, ele já se apresentou no Raja Clube. 32 anos, passagens por Flamengo, Palmeiras, Vasco e Ponte Preta. Uma longa carreira no exterior, né? Fabrício defendeu outros times como o Fluminense, Cruzeiro, Guarani, Vitória, Paraná, CSA, e agora, depois de ter participado em 19 partidas pela Ponte Preta, inclusive da campanha do rebaixamento, vai jogar na Arábia. E aí, Gleger, falando aí, né, se você acredita na lei do ex, e o ex aqui no caso é o Luca, que jogou 5 anos no Criciúma, e também qual é a formação ideal para a Macaca ganhar do Criciúma lá, hein, Gleger? Ô Batista, só dizer que o empresário aí do Fabrício é bom pra caramba, hein? O cara é bom, hein? O cara é bom não, o cara é excelente. Mas tudo bem, que ele seja feliz, a gente torce aí pela vida profissional do cara, e tem realmente, se receber a oportunidade tem que ir mesmo. Agora, da formação da Ponte, Batista, eu falava no início aí, né, no meu comentário inicial, que eu queria, eu manteria o esquema dos 3 zagueiros. Eu acho que tá ganhando, né, tá dando certo, não tem o porquê mudar.
Não tem o porquê. Manter, mas, poxa vida, não tem jogador para jogar. Tem sim, tem o Arthur, que já fez essa função e foi muito bem, diga-se de passagem. E aí você pode, numa improvisação, colocar, já que você vai improvisar, colocar o Norberto lá pelo lado esquerdo, que é lateral, porém direito, mas conhece ali do setor, né? Tem uma visão periférica, tem uma visão diferente. Vai jogar, como você está com 3 zagueiros, joga um pouco mais espetado, um pouco mais à frente, numa espécie de ala, né? E colocaria o Formiga pelo lado direito, para ter aí 2 laterais e 2 laterais agudos, que chegam bem ao fundo, que batem bem na bola. O Norberto, inclusive, na última partida, era o homem da bola parada, né? E é um cara que pode estar fazendo isso aí, jogando lá pelo lado esquerdo. No meio, eu acho que com a volta do Leonaldi, retorna ao time, Leonaldi, Amaral, Fecim, né, que é o meio que, na minha opinião, é o meio titular da Ponte, esse meio de campo. E na frente, Luca e Danilo Gomes. Eu acho que é por aí, Batista. A única ressalva é realmente essa. Colocar o Arthur e trazer o Norberto para o lado esquerdo e dando uma oportunidade para o Formiga de começo. O Formiga que vem entrando muito bem. Para falar da lei do ex, eu também não acredito nisso. Não acredito mesmo. É como estava dizendo o Tigrão agora, eu concordo 100% com ele. A rotatividade dos atletas hoje é tão grande que todo gol que é feito é da lei do ex. Pô, o cara passou lá em 2006, ele jogou lá naquele time lá e agora marcou gol, é a lei do ex. Então virou moda isso aí, mas eu não concordo muito com isso. É claro que o Luca, ele pode marcar não só contra o Criciúma, mas como tem marcado na grande maioria dos jogos, é o artilheiro da Macaca, um dos artilheiros da Série B, e tem tudo para entrar aí nessa de lei do ex. Mas eu não boto muita fé nisso não. Eu acho só que vale o profissionalismo, que vale a competência do jogador e aquilo tudo que ele faz durante toda a semana, nos treinamentos, na dedicação. Eu acho que isso sim é uma lei, é a lei do profissionalismo e não a lei do ex, Batistão. Ô Batista. Oi, CH, pode falar, fala que eu te escuto. Até para você, de repente, confirmar com as suas fontes, dizem, a boca pequena, que o Wesley, lembra do Wesley? Tá no elenco ainda da Ponte, viajou para Criciúma, a conferir. Beleza, vamos... o Wesley, sim, viajou, né? Não sei como é que ele seria encaixado aí nesse time, mas como não tem o Fraga, se não tivesse sido expulso, estaria no elenco. O Fraga não viajou, então Moisés Ribeiro ainda está na transição, né? Está contundido, está voltando de contusão, então o Wesley está recuperado e foi encaixado aí na delegação. E agora eu quero falar com você sobre a Golcare. Para você que é importante, assim, são perguntas fundamentais sobre um plano de saúde. A primeira, para você, o que é importante num plano de saúde? Você ser atendido nos principais hospitais da região, ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição, ou um preço justo e um atendimento ágil. Aí é que entra a Golcare. Golcare. O importante é ter Golcare. Saiba as vantagens de ter Golcare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange. A rapidez da implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e para a sua família. Na Golcare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse golcaresaude.com.br. Tem um time lá pronto, especialista e pronto para tirar todas as suas dúvidas e dar o melhor atendimento para você. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Anote aí o WhatsApp 996522450. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Você sabe, Golcare escreve-se com G-O-C-A-R-E. Golcare Saúde. Golcare Saúde, o
plano de saúde importante para a sua vida. Rádio Bandeirantes. Vamos até 7h30, hoje em 19h30, quando vai começar a grande jornada esportiva Bandeirantes. Hoje tem o Choque Rei e hoje é no Allianz. 1-0 no primeiro jogo para o São Paulo e hoje a decisão contra o Palmeiras. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, seu Carlos Batista. Aqui é o Paulo da Vila Formosa. Os pontos pretanos, não pode esquecer do Cajá. O Guarani já está palavrado com ele. Palavrado, ok? Pode esquecer do Renato Cajá Ponte Preta. Vai vir pro Guarani, vai ser reserva de jogo de Augusto. Então, boa tarde para vocês todos aí. E parabéns, Campinas. Ok, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Léo Campos, Jardim do Lago. Parabéns, Campinas. Parabéns, Campinas, a cidade que eu amo, né? Eu também vim com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, por volta de 78. Minha mãe mineira, meu pai paulista, mas nasci em Itaú de Minas e vim depois, meu pai é ferroviário, depois de várias idas, andanças para lá e para cá, aí a gente consolidou aqui em Campinas. Aqui cresci, aqui também me casei, aqui meus filhos nasceram. Campinas, gratidão enorme por ela. Obrigado, Campinas. Parabéns. Valeu, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos os amigos da Band. Aqui quem fala é Alexandre. Eu sou nascido daqui em Campinas em 1959. E tem muitos momentos, viu, Batista? Mas alguns são memoráveis, né? Como o dia 20 de março, quando casei. Depois em 87 e 90, quando tive meus filhos. Isso quando em 78, né? Quando o Guarani nos proporcionou grande alegria, né? Imortal, essa alegria vai durar para sempre no nosso coração e na nossa mente. E são muitos momentos que essa cidade nos acolheu sempre, né? Às vezes sinto falta daquela cidade do interior pequena, do tempo quando nasci e que andava de bonde, inclusive, para você ter ideia, né? Mas tudo evolui, nós não podemos ficar para trás. E esse ano também tive um momento memorável. Quando, no Círculo Militar de Campinas, num evento que tive lá, conheci presencialmente, junto com o seu Norimite, o seu Carlos Batista e Dona Márcia Batista, que eu sempre ouvia falar, né? Tive o prazer de conhecer os dois, que foi muito legal, muito bacana. Um abraço a todos os campineiros, que é muito gratificante estar por aqui. Opa, muito obrigado. Que bom, né? Que lembrou, estive lá e tirei fotos, muitas fotos com muitas pessoas lá no Círculo Militar. Uma festa muito legal, hein? A Costelada. Tinha uma dupla sertaneja esgoelando lá, aliás, uma boa dupla sertaneja. E tive o prazer, né, de conversar com muitas pessoas. A nossa audiência é gigantesca. E nesses eventos assim é que a gente percebe, nós ficamos aqui dentro de estúdio, né? E são esses eventos que nos dão a dimensão da força que tem aqui o nosso programa, tanto da rádio quanto da televisão. E naquele dia lá, um belíssimo evento, parabéns ao Círculo Militar pelo evento. Tirei muitas fotos lá, né? Estava lá eu, Zenon, João Paulo Bozó, ex-jogadores do Guarani, Norimite Iga, o Tchê, estava lá. E estava lá também, eu estive lá conversando, né, com o diretor social do Círculo Militar. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui para
para registrar aqui o nome do diretor social do Círculo Militar, né? Cara sensacional, muito bacana. Luiz Artuzzi. Luiz Artuzzi. Ele é o diretor social do Círculo Militar. Um grande abraço, muito obrigado. Parabéns, Campinas. Sou nascido aqui na cidade, no bairro Vila Nova. Opa, abraço aí, muito obrigado. Diz aqui o ouvinte, para o Wesley, não põe o CH na lateral que vai jogar melhor. É esse pé de rato, porque o Luiz Fabiano não levou junto com ele. Abraços, Adriano do Campo Belo. Adriano do Campo Belo está dizendo aqui que é para colocar você na lateral da Ponte Preta. Joga mais que o Wesley, que viajou, está lá em Santa Catarina. É à disposição do Hélio dos Anjos, em CH. Não, primeiro que o especialista da posição é você, não sou eu. Número 2, eu já aposentei. 3, completamente fora de forma. Agora, essa informação a verificar, a conferir, é de arrepiar, né? Pelo amor de Deus, cara. Não tem que conferir, né? Eu dei essa informação hoje na tela da Band. O Wesley viajou. Aliás, hoje não, ontem. Eu dei essa informação no programa Os Donos da Bola, das 12 até as 13 horas. Dei a informação ontem na tela da Band que o Wesley viajou e está em Santa Catarina à disposição do Hélio dos Anjos. Tá bom, então. Então, Deus que proteja a macaca e que, na minha opinião, que ele não entre em campo, porque ele vai só atrapalhar. Sexta-feira não vai ser dia 13. Positivismo, Ponte Preta 2-1. Contra o Criciúma. Parabéns, Campinas. Carlos Matozinho. Carlos Matozinho. Um abraço para você, muito obrigado. Ele está dizendo aqui, o Wesley lento, erra todos os passes, dando contra-ataques para os adversários. Mas se o cara não for escalado de início e estiver no banco de reservas, ele pode entrar no segundo tempo, né? Então sempre é possível o jogador do banco no segundo tempo ser lançado pelo treinador. Bem, um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos projetar o Guarani, que enfrenta o Bahia. Partida marcada para sábado, 18h30, no Brinco de Ouro. Guarani, aliás, hoje treinou exatamente no gramado do estádio Brinco de Ouro, na preparação, já na montagem do time, para enfrentar o Bahia, 18h17. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia.
Leandro Paulista. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que hoje à noite, 20 horas no Allianz Parque, tem a definição no Choque Rei do time paulista que avança às quartas de final da Copa do Brasil. O provável Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Breno Lopes ou Rony. Já a equipe do São Paulo deve ir a campo com Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo, Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Patrick, além de Wellington e Caleri. A arbitragem será do gaúcho Leandro Pedro Voaden, o árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira. 20 horas, a bola rola no Allianz Parque, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo da volta, tem Palmeiras e São Paulo. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições, brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate, hoje até 19 horas e 30 minutos. 18h21, agora é hora de falar da UPMEN. Você procura uma clínica parceira de credibilidade em cuidados que envolvem a saúde sexual masculina? A Clínica UPMEN é referência em tratamentos para você que deseja melhorar ou recuperar a sua performance. Trate problemas como ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido, reposição hormonal, com médicos experientes, equipamentos modernos de qualidade e com sigilo absoluto. Não se intimide. Se estiver acontecendo isso com você, busque a solução para o seu caso na Clínica UPMEN. Clínica UPMEN. Lá você terá atendimento personalizado. Serão realizados exames e diagnósticos precisos para que o melhor tratamento seja indicado. E fique tranquilo, viu? Descrição total. Agende uma consulta agora mesmo. Envie um WhatsApp para 19 99800 5939 e melhore a sua performance. Anota aí. 19 99800 5939. Ou, se preferir, você pode agendar também pelo chat online, acessando o site upmen.com.br. Você será atendido por especialistas que estão neste momento online, te esperando para te ajudar. Clínica UPMEN, a referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela. CRM 78843, Clínica UPMEN. Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, os comentaristas. Parabenizando Campinas, hoje faz 248 anos da fundação da cidade. Eu sou nascido e criado, e se Deus quiser, morrido em Campinas. Então, para mim, o dia mais importante de Campinas foi o dia que eu nasci. Eu sou nascido em 4 de julho de 53. E eu queria dizer também, todo mundo fala muitas coisas aí, eu queria dizer que Campinas é a cidade da mulher bonita. Eu tinha um amigo, aliás, um rapaz que entrou comigo como ajudante e acabou morrendo como sócio. Ele morreu cedo, 46 anos. Ele dizia que Campinas só tinha mulher bonita, não precisava escolher. Podia levar a eito, que qualquer uma estava bom. Aquele abraço. É o João Barbudo. Opa, João Barbudo. Um abraço para você, muito obrigado, João Barbudo. 18h24, já vamos projetar o Guarani que pega o Bahia. Mais um ouvinte no ar. Batista e amigos da Band, boa noite. Carlos Stefanuto, Fortaleza. Você viu ontem como é que o VAR, quando o time é diferenciado, ele enxerga bem, né?
A bola entrou por baixo da barriga do goleiro lá do Atlético e foram no VAR e deram o gol, né? Mas o Guarani entrou 15 centímetros e ninguém viu. Abraço a todos e boa noite. Vou ouvir os comentaristas sobre esse jogo do Flamengo, Gleger. Você chegou a ver esse gol do Flamengo? A bola realmente entrou ou não? Entrou demais a bola do Arrascaeta na testada, a bola pega na trave e a hora que o goleiro do Atlético vai, ela já passou a linha, né? Mas eu concordo com o ouvinte, viu, Batista? Você vê o peso que é, né? Apesar de que o Bandeirinha tinha dado o gol, né? O Bandeirinha deu o gol e aí o árbitro ficou esperando ali só o VAR confirmar. Mas gol legal, sem dúvida nenhuma. Que jogão, hein, Batista? Eu assisti o jogo todo ontem. Aliás, hoje para acordar foi um tormento, porque eu acordo muito cedo, né? E fiquei até tarde vendo o jogo, depois você fica aquela adrenalina da partida. Foi um jogão de bola, sem dúvida nenhuma. E o Flamengo, acho que com esse resultado, Maracanã lotado, sei não o Mengão, hein, Batista? Aliás, me mandaram várias mensagens me xingando, dizendo que ficaram esperando o Gleger pagar as 10 flexões. Gleger que falou um palavrão no ar e aqui é assim, né? Falou palavrão, paga 10 flexões. Já está programado. É que o horário nosso estava muito curto, né? As pautas do programa. Estava estourando, né? Mas eu já estou aqui em casa me preparando, viu, Batistão? Terça-feira, na tela da Band, não perca Gleger Zorzin fazendo 10 flexões. Você sabe qual que foi o meu recorde de flexões ou não? Qual? 11. E aí, CH, gol do Flamengo, o ouvinte provocou aqui uma opinião, né? Querendo saber uma opinião. Você assistiu o jogo, viu? A bola entrou do Flamengo ou não? Sim, entrou. A bola entrou toda e o Flamengo jogou muita bola e mereceu o resultado. O Atlético, no segundo tempo, acordou um pouquinho, mas o Flamengo teve, principalmente no primeiro tempo, algumas boas chances, mandou na partida. No primeiro tempo, o Atlético não deu um chute no gol do Flamengo. Então não dá para discutir, o Flamengo passou, ganhou, venceu, sem nenhum tipo de discussão. Eu vou repetir, a bola entrou para mim. O que o ouvinte está colocando é que a bola realmente entrou, no caso desse jogo do Flamengo, e a bola do Guarani também entrou. Aliás, esse vídeo, se você quiser assistir, está no meu Twitter. Já está com 60 mil visualizações. Você pode entrar lá no @BatistaOrigem. Tem esse vídeo lá. O pessoal continua assistindo e lá, numa câmera invertida, dá para ver com nitidez de que a bola do Guarani entrou. Então a discussão é, por que que tem essa diferença, né? É o peso da camisa? Porque no caso do Guarani a bola entrou, o árbitro não deu o gol. No caso do Flamengo, a bola do Flamengo entrou realmente. Eu também vi. A bola entrou. Só que o árbitro do Flamengo deu o gol. Ou o VAR, que estava no jogo do Flamengo, deu o gol. E o VAR, que estava no jogo do Guarani, não deu o gol. Mas quero ouvi-lo também, Tigrão, a respeito desse assunto, sobre o gol aí do Flamengo, que o ouvinte disse que a bola entrou. Entrou toda, né, Batista? Entrou toda. Aí, claro que pesa a camisa. Eu falei a respeito disso, em cima, inclusive, do lance do Guarani, no último sábado, né? A gente falou a respeito disso. O que eu gostaria de ter perguntado para o Jean-Pierre? Se o senhor tivesse um lance igual do outro lado, o senhor iria no monitor? Eu queria dizer não, porque eu estava convicto e tal, e cada um dá aquela vazirinada, né? Mas lógico que pesa a camisa, pô. Lógico que pesa. Lógico que também aquele público todo do Cruzeiro que estava aí, né? Pesa. Claro que a torcida do Guarani também foi em grande número, mas ontem lá, esmagadora maioria no Maracanã, de torcedores do Flamengo, o pau comeu fora, o cara invadiu o estádio sem ter ingresso, quebra-quebra, prisão, o cara entra para apitar, nem que a bola não tivesse entrado, meu irmão. Você mostra o meio e vamos sair vivo aqui dessa pissarra, entendeu? É isso que aconteceu. Então pesa sim a camisa, entrou sim a bola, mereceu sim o Flamengo, mas o futebol teria mais credibilidade se a regra
fosse aplicada de forma equânime para todos, e não só quando interessa. Entrou a bola, sim, sem dúvida nenhuma, mas eu gostaria que o mesmo critério, mesmo rigor, o mesmo senso de justiça e o mesmo desinteresse, né, em beneficiar A ou B ou em agradar A ou B, também tivesse sido aplicado no jogo do Guarani contra o Cruzeiro. E construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. A Aeropisos são 30 anos atendendo Campinas e toda a região. Sempre com os melhores produtos para o acabamento perfeito da sua obra. E uma equipe de profissionais altamente treinados. Aeropisos, com uma grande variedade em estoque e a pronta entrega. Atendimento humanizado, melhores condições de pagamento, entrega rápida para Campinas e toda a região. Peça pelo WhatsApp 19 983 15 0103. Visite a Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas, na Avenida John Boy do Lope, 8.200 no Satélite Íris, na Armando Frederico Renganesque, número 13, região do Ouro Verde, e na Avenida das Amoreiras, 3.520 no Vila Rica. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Aeropisos é o lugar. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ouvintes participando conosco com mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, amigos da Bandeirantes. É o Batata de São José do Rio Preto. Parabéns, Campinas. Essa cidade que eu não moro aí, mas é de coração. Meu avô mudou para Campinas, meu avô e meus tios, em 1974. Eu ainda era bem pequeno, pois nasci em 68, né? Nas primeiras férias já fui ficando aí. Meus tios torciam para outros times na época, porque era aqui do interior de São Paulo, né? Eles nasceram tudo em Urupês, né? E que é pertinho aqui também de São José do Rio Preto. E todas as férias eu ia, e meus tios até me recordo até hoje. Um era palmeirense, um era São Paulino e outro era santista. E quando eles chegaram em Campinas, olha a força do futebol campineiro, Batista. Falaram para eles iam no bar e falaram, aqui tem 2 times, um preto e branco e um verde e branco. Aqui não tem esses times que você torce aí time da capital, não. Aqui nós temos o nosso time. E meus tios ficaram pensando naquilo, né? Aí meus tios falaram, eu não vou torcer pro verde e branco, né? O meu tio era santista, o outro São Paulino também. Falaram, então vamos torcer pra esse branco e preto aí. Foi tanto que eles ficaram fanáticos, pontepretanos, nunca mais perderam um jogo no Moisés Zucarelli, nunca mais. E foi aí que eu fui virando pontepretano e sou pontepretano até hoje. Passei para o meu filho, e que vai fazer 10 aninhos agora, dia 24. E essa cidade que eu aprendi a amar. Tenho muitos amigos aí, tenho meus parentes, maioria tudo aí. Infelizmente essa Covid levou muitos fanáticos da minha família pontepretano, mas Campinas é essa cidade maravilhosa. Só falta mesmo, Batista, essas 2 diretorias do futebol de Campinas tomarem vergonha na cara e fazer a gente parar de sofrer desse jeito. Um abraço a todos da Band. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Batata. Diz aqui o ouvinte Paulão, do Dix 6. Sabe como está o contrato dos meninos da base do Sub-20? E como faço para concorrer aos ingressos do jogo do meu querido Bugre? Olha, o ingresso nós sorteamos ontem, né? Ontem sorteamos 10 ingressos, portanto hoje não tem sorteio de ingresso.
O sorteio foi ontem. E as 10 pessoas que ganharam, né, já estão retirando aqui na portaria da Band. Amanhã também, das 8 da manhã até às 6 da tarde, jogo do Guarani. Vai enfrentar o Bahia, a partida marcada para 18 horas e 30 minutos. Então fique atentos, fique sempre ligado, porque sempre tem promoções. E uma das exigências é seguir o canal da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então já vai entrando lá, seja seguidor da página, dê um like para nós. Você pode ativar o sininho, sempre que tiver uma live nova, uma transmissão ao vivo, você será avisado. E aí quando tiver promoção, você já está apto a participar da promoção. Se você não sabe como mexer para entrar no YouTube, sempre tem alguém na casa que sabe, né? Sempre tem um neto, tem um filho, tem alguém, a esposa, que mexe bem nesse negócio. Então, entra lá no YouTube. Se você não sabe mexer, você pode pedir ajuda para alguém e você ficará apto para participar aqui das promoções. Com relação ao contrato dos meninos da base, eu não tenho conhecimento. O único conhecimento que eu tenho é sobre o Felipe Crisman, que é um artilheiro nato, pertence ao Flamengo, o contrato vencendo até o final de julho. O contrato vai até o dia 30 de julho. O Guarani está tentando renovar, está tentando um acordo com o Flamengo, até agora ainda não conseguiu. Provavelmente o Flamengo vai pedir esse jogador de volta. O Guarani faz uma ótima campanha no Sub-20, classificou-se para a segunda fase. Na segunda fase tem um empate e uma vitória. Ontem venceu a equipe do Água Santa pelo placar de 2-0 e um dos gols foi do Felipe Crisman. O Felipe Crisman marcou, aliás, o Guarani ganhou por 1-0 do Água Santa e o gol foi do Felipe Crisman. Quem ganhou por 2-0 foi a Ponte Preta, que ganhou do Osasco Audax pelo placar de 2-0 e um dos gols foi marcado pelo Eliel. Eliel tem 15 gols na temporada pela Macaca, 11 só no Sub-20. E o Matheus Alisson foi o outro que marcou o gol. Ponte 2-0 no Osasco Audax e o Guarani 1-0 no Água Santa, gol do Felipe Crisman. O Guarani está no grupo 19, Ituano, Osasco Audax, Ponte Preta e 15 de Piracicaba. E o Guarani está no grupo 20, com Capivariano, Guarani, Novo Horizontino e Água Santa. São os dois grupos da segunda fase da competição. Bem, vamos tentar projetar aqui o time do Guarani para enfrentar o Bahia. Lembrando que 2 jogadores estão de volta, cumpriram questões contratuais na partida contra o Cruzeiro. Matheus Pereira, na lateral esquerda, estará de volta, disponível. E também o Bruno José estará disponível para o jogo diante da equipe do Bahia. Técnico tem uma dor de cabeça, hein, o Mozart? Porque o Ludwig jogou demais, marcou gol, tá com moral e agora tá pedindo passagem para ser o titular. O técnico tem 2 opções. Ou coloca Ludwig de imediato, começando a partida, e deixa o Lucas Ramon no banco, ou então ele entra com o Lucas Ramon e coloca o Ludwig para atuar na segunda linha. Isso imaginando que o Matheus Pereira, que é titular absoluto, retorne exatamente para a lateral esquerda. O Lucas Ramon jogou improvisado na lateral esquerda, porque o Matheus Pereira não poderia atuar. E lá na frente também fica a dúvida. Lucão do Break ficou no banco. Guarani entrou com o Maxwell de um lado e o Iago do outro lado. E o Giovanni Augusto jogando como falso 9. Então começo com você, Tigrão, projetando esse time do Guarani para este jogo, né? Contra a equipe do Bahia, o que você faria e o que você acha que o técnico vai fazer para fazer a montagem do time para pegar o Bahia. Só para colocar aqui, ó, 31 jogos entre Guarani e Bahia. 14 vitórias do Guarani, 12 empates, 5 vitórias do Bahia.
O Bahia nunca ganhou no Brinco de Ouro. Guarani e Bahia não jogam desde 2009. O último encontro foi no dia 21 de novembro de 2009 em Pituaçu. Bahia ganhou do Guarani por 2-0 naquela oportunidade. Vadão, professor Oswaldo Alvarez, era o técnico do Bugre e o Guarani subiu nesse dia, mesmo perdendo, o Guarani subiu matematicamente para o brasileiro da Série A com uma rodada de antecedência. Essa foi a última vez que o Guarani enfrentou a equipe do Bahia. E aí, Tigrão, Guarani Bahia, sábado às 18h30. Bom, vamos começar da cozinha para frente. Quem é que jogou de lateral esquerdo? Lucas Ramon. Comprometeu? Claro que não. Deu conta do recado. Quem é que é o titular da posição e não jogou por questões contratuais? Matheus Pereira. Ora, então, volta o Matheus Pereira. E o Lucas Ramon, ele disputa a posição com quem? Com o Ludic e também com o Diogo Matheus, que está fora de combate. Ótimo. Está fora de combate o Diogo Matheus? A briga fica entre o Lucas Ramon e o Ludic. Como é que você vai tirar o Ludic do time agora, jogando a bola que ele está jogando e tendo feito o gol da vitória? Então a cozinha deve ser Kozlinski, Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. Aí vem a meio. Aí vem o compartimento ali que deveria ser o da inteligência. E às vezes até é. Vilela, Silas, Persson e Giovanni Augusto. E à frente, ele tem o Iago, ele tem o Lucas Venuto, ele tem o Nicolas Careca, ele tem o Bruno José, ele tem o Lucão do Break. Vai sobrar vaga para 2, num 4-4-2 que parece que ele gosta. Então eu escalaria Lucas Venuto e Lucão do Break. Esse é o time que eu colocaria em campo. É isso que ele vai fazer? É difícil saber. Ele prestigiou contra o Cruzeiro um jogo decisivo, jogo duríssimo contra o líder absoluto. Ele prestigiou o Iago e o Maxwell. Foi uma surpresa. Vai manter essa surpresa ou muda o esquema? É difícil. Eu acho que até o 8º, até o 9º jogador está definido. 2 da frente, até o 8º a 9º. De repente ele entra com 3 atacantes. Agora, só passando pelo tema que eu dei uma rápida pincelada quando falava da Ponte e do Luca, eu não vi em nenhum momento no jogo de sábado o Giovanni Augusto como falso 9. Não vi. Inclusive no lance que decidiu o jogo, ele fez uma autêntica jogada de meia, vindo de trás, se projetando, recebendo a bola à frente, fazendo a virada, trazendo do pé esquerdo para o direito e achando, com uma assistência de muita qualidade, o Ludic entrando para fazer o gol. Não vi em nenhum momento. O Guarani teve um 9 autêntico que fez um gol e que foi injustamente invalidado pela arbitragem. Esse 9 foi o Lucão do Break. O Nicolas Careca, que entrou no lugar do Maxwell, ele entrou para fechar o lado direito de ataque do Cruzeiro, onde o treinador Paulo Pesolano fez uma dobra ali, né? Com o Giovanni Jesus e também com o Léo Paz. Botou calor ali, sentindo que o Guarani tinha uma improvisação, que era o Lucas Ramon de lateral esquerdo. Então, também, o Nicolas Careca em nenhum momento não foi nem verdadeiro e nem falso 9. E o Giovanni Augusto flutuou, organizou o time do meio para frente e fez talvez uma de suas principais partidas até agora com a camisa do Guarani. Então, é muita indefinição, mas eu acho que até o 9º jogador aí, pela ordem, ó, Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. Para mim não vai fugir disso. Vilela ele não tira, Silas ele não tira e o Persson ele deve começar com ele. E fecha esse quadrado com o Giovanni Augusto. Até aí para mim está definido.
Agora, à frente, são 5 jogadores brigando por 2 posições. Lucas Venuto, Iago, Nicolas Careca, Maxwell e Lucão. Eu já disse quem eu colocaria. Lucas Venuto, que entrou muitíssimo bem e tem uma bola parada que ninguém tem no Guarani. Talvez o Giovanni Augusto, talvez. E começaria, mais uma vez, dando uma oportunidade, até porque ele fez o gol, ele teria sido o autor do segundo gol, que foi injustamente invalidado o Lucão do Break. Fez gol no jogo. Se o juiz não deu, é outra história. Eu faria dessa forma aí, Batista, mas considero o Guarani num 4-4-2, do jeito que jogou contra o Cruzeiro de início, com o Lucão do Break sendo meia avançado e nunca falso 9. Olá, Gleger, a sua opinião também, de que maneira você projeta o time do Guarani para enfrentar o Bahia, sábado, 18h30, no Brinco de Ouro? Batista, eu faria apenas uma mudança. Tiraria o Lucas Ramon e entraria com o Matheus Pereira. Eu acho que o time foi muito bem, o time ganhou o jogo, né? Tudo bem, eu concordo, eu acho que tem algumas alternativas, mas se você mantendo, dando uma sequência para o time, e vindo de uma vitória, inclusive, então eu não, quanto menos mexer, melhor. Então volta o Matheus Pereira lá no lugar do Lucas Ramon, mantém o Lutic na direita, né? O meio de campo com o Vilela, Silas, Persson e o Giovanni Augusto. Ah, mas o Giovanni Augusto é um falso 9. Não. A gente vê o jogo realmente, ele vem ali para fechar o losango de meio de campo e, claro, com o Maxwell e o Iago um pouco mais aberto, né, para ter um pouco mais de amplitude e ele encostando, chegando, dando essas alternativas. Eu acho que o Guarani ficaria bem armado e, assim, para que vai mexer, né? O time ganhou. A estratégia de jogo foi boa? Claro que foi. Ganhou o jogo. Defensivamente bem postado. Os 3 volantes dão uma sustentação para o time. Então, na minha opinião, eu mexeria muito pouco. Só tiraria o Lucas Ramon, que estava improvisado lá na esquerda, e voltaria com o Matheus Pereira e o resto, o mesmo time, Batistão. E para você, CH, projetando aí o time do Guarani para enfrentar o Bahia, a partida marcada para as 18h30, Leandro Bola está registrado, vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes, em CH. Olha, Batista, eu quero dizer, bom, eu fiz essa pergunta inclusive para o Ludic. Eu acho que foi muito legal a vitória, tem que ser ressaltado, mas ela já ficou para trás e o Guarani continua na zona de rebaixamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não está tudo certo, não. Esse time tem que provar muita coisa ainda. E daqui para frente, a regularidade dele, se acontecer, vai determinar o futuro do time. Então é muito cedo para algumas conclusões, na minha modesta opinião. Então eu vou pensar algumas coisas que gostei da última partida e não significa necessariamente que contra o Bahia elas também funcionem. Eu acho que o Matheus Pereira tem que voltar para a lateral esquerda e o Ludic tem que ser o lateral direito. Zaga não mexe, goleiro não mexe, meio campo não mexe. Giovanni Augusto não mexe. E lá na frente, não tem nenhum jogador no elenco do Guarani, nem esses que estão voltando, que a gente possa falar assim, com exceção do Venuto. O Venuto faz muito, muito tempo que todos nós aqui chamamos atenção lá atrás, e ele é um jogador que deveria ser mais observado. Passou o Daniel, está passando o Moser, vamos ver se de repente ele pinta em alguma partida como titular. Bola parada muito importante, e decide jogos. Então, eu tenho a impressão que ele vai repetir o time só com a colocação do lateral esquerdo e tem a dúvida da lateral direita. Aí é uma preferência do treinador, mas tenho a impressão que o Ludic vai ser prestigiado. Eu acho que ele não vai tirar o Maxwell nem o Iago. Porque todo esse povo que está voltando, o Lucão também, o Lucão está em péssima fase. Não é? O Júlio César pode voltar, tem o Venuto, enfim, seja quem for. Eu tenho a impressão que as mudanças serão quase que nula, quase nenhuma. Ele vai colocar o lateral esquerdo no seu lugar, porque não jogou por contrato com o Cruzeiro, e o restante ele vai repetir. Essa é a impressão. E posso falar, Batista? Eu acho que se ele fizer isso, ele está correto. Mexer o mínimo possível, porque ele vai ter que encontrar um caminho. Ele está há 15 dias no clube.
É muito cedo para a gente imaginar que está tudo agora, poxa, agora o trem está nos trilhos. A gente tem impressão, pelas 2 partidas que o Mozart fez, que a coisa está tomando um direcionamento interessante, mas certeza a gente não tem, mesmo porque o elenco é o mesmo. Agora, a partir de segunda-feira, que provavelmente o Mozart vai receber alguns jogadores novos, mas por enquanto eu acho que mexer o mínimo possível é o mais prudente nessa alternativa, nessa situação de campeonato, Batista. O ouvinte está colocando aqui, cadê o Bruno José? Bruno José não ficou disponível na partida contra o Cruzeiro por questões contratuais, né? O cara pertence ao Cruzeiro. O mesmo aconteceu com o Matheus Pereira. E o mesmo aconteceu com o Bidu, só que ao contrário. Bidu pertence ao Guarani e não pôde jogar. E ele coloca também aqui a relação de atacantes do Guarani. Iago, Maxwell, Lucão perde gol, Bruno José, Venuto e Careca. Então ele fez aqui fez uma brincadeirinha, né? Com o Lucão perde gol. Agora não é Lucão do break mais, é Lucão perde gol. Grande CB, grandes amigos da RB Campinas. Parabenizar essa maravilhosa cidade onde cheguei com a minha família no ano de 1970. Graças a Deus, sempre buscamos nossos espaços e atingimos os objetivos. Chegamos em 1970 na Vila Georgina. Em 1980 mudamos para Padre Anchieta, onde estou até hoje, felizmente, com perdas na família, no tempo de Deus. Forte abraço, parabéns Campinas, parabéns, belíssima equipe RB Campinas. Eu, Pereira, do Padre Anchieta. Opa, assina como Pereira. Sobrenome do meu avô, Alcides Pereira, que há muitos e muitos anos está morando no céu. E o meu avô morreu, eu fiquei muito triste, né? Porque fiquei sabendo que o meu avô, quando ele morreu, fiquei sabendo muito tempo depois. Havia uma dificuldade imensa de comunicação, porque eu me mudei lá de Jataizinho. Morava em Ibiporã, Jataizinho do lado, e o meu avô morava em Jataizinho. E eu me mudei para São Joaquim da Barra, interior do estado de São Paulo, ali perto de Ribeirão Preto. Perdi o contato. No primeiro ano, voltei lá para passear, né, para visitar os parentes, mas dinheiro muito curto, né? Viagem de ônibus, não tinha nem condições de pagar a passagem de ônibus. Passamos muito tempo sem contato e quando eu consegui fazer um contato, fiquei sabendo que o meu avô tinha morrido. Ou seja, muitos anos depois, né, que o meu avô tinha morrido, é que eu fiquei sabendo. Então, no dia que ele morreu, não era como agora. Agora a comunicação no Brasil melhorou muito. Hoje a comunicação é imediata. Veja o que acontece aqui. Antigamente, os ouvintes mandavam cartas. Nós fizemos promoção. Teve uma promoção que nós demos um carro. Mais de 300 mil cartas chegaram na emissora. Teve até uma outra promoção que nós fizemos, eu e o Tigrão, nós demos um cavalo. Era um amigo do Tigrão que tinha um Aras, Vagninho. Vagninho está morando lá em Goiás, tem fazenda lá em Goiás, tinha garagem de carro, vendia carro aqui em Campinas. E ele deu um cavalo da raça Campolina. Olha aí, o Giba conhece muito de cavalo, né? Ele é um... Quem conhece de cavalo é o quê? É cavaleiro ou é um cavalista? Então, o cavalo Campolina, nós demos o cavalo e a participação foi por cartas. O cara que ganhou o cavalo, o evento de entrega do cavalo da raça Campolina foi num Aras aqui em Morungaba. E o cara foi buscar o cavalo com um Ford Escort. E aí o Tigrão falou para ele, mas como é que você vai levar o cavalo, né? Porque o evento era de entrega, tava lá o pessoal, a associação dos criadores da raça Campolina e não sei das quantas, o presidente do negócio estava lá, ia fazer a entrega da chave do cavalo, né? O cabresto... Parcela, né, Batista? Ia fazer a entrega.
Aí o cara falou, não, eu levo aqui no meu carro. Mas qual que é o seu carro? Um Escort, um Ford Escort. Nem existe mais esse carro. Falei, pô, mas como? Você vai colocar o cavalo sentado? Aí o cara falou, o pior não é isso, o pior é que eu moro num apartamento. Falei, os vizinhos vão ficar muito satisfeitos, né? Não, ele falou que ele tirou o banco da frente do passageiro e ia enfiar umas espigas de milho, assim, lá no encosto do banco traseiro, e ia começar a chamar o cavalo, balançar, chac, 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 chac. A hora que o cavalo entrasse, porque não tinha banco do lado do passageiro na frente, aí ele dava um jeito de abaixar o pescoço do cavalo, o cavalo ia sentadinho no banco de trás do Escort. Bom, resumindo, o cara chegou lá completamente trelelé. Mas eu não sei como que ele conseguiu ir dirigindo. E aí disse que ia levar o cavalo, porque ia levar o cavalo, porque ia levar o cavalo, e nós demos um outro jeito, né? Aí como tinha muito criador, foi uma festona, nós acabamos botando na cabeça dele que era melhor levar um pouco de dinheiro que cabia dentro do Escort, do que levar... Aliás, não era Escort não, viu, Batista? Era um Corcel 2. E é a mesma marca, é Ford. E aí que a gente ia dar um jeito de negociar o cavalo, e ele, ao invés de levar o cavalo, levaria dinheiro, que o dinheiro caberia dentro do carro e caberia no apartamento. E daria para ele dar um tapa no beijo, como não? E aí tinha bastante chopp lá. Falei, você já aproveita e toma um chopp aí também, fica à vontade, come churrasco aí. E ele animou. E aí nós fizemos lá um improvisado leilão com o equino de grande qualidade, bonito o cavalo. E aí entrou uma grana lá e o cara ficou feliz da vida e o cavalo já foi adotado por um outro dono que deu o maior lance. Mas essa é verdadeira. Nós já demos carro e já demos cavalo. Agora, a entrega das chaves do cavalo, eu estou aqui imaginando o que seria a chave do cavalo para fazer o cavalo andar. Talvez essa espiga de milho aí que é chacoalhando e o cavalinho andando atrás. Mas foi uma coisa maravilhosa, espetacular. E você só começou a falar isso daí por causa da morte do seu avô. Porque a comunicação era difícil. Hoje é tudo imediato, né? Nós trabalhamos aqui com o WhatsApp aberto, com mensagens de áudio, mensagem de texto e tal, mas antigamente era muito difícil, muito difícil. Não tinha telefone, é um negócio terrível, né? Eu, aqui em Campinas, numa época, para minha esposa amada, Márcia Batista, falar com a mãe dela, lá em São Joaquim da Barra, eu aluguei um telefone. E o aluguel era caríssimo. Tinha uns caras que viviam disso. Viviam de alugar telefone. E eu aluguei um telefone, telefone fixo, né? E aí, porque tinha um orelhão, eu morava aqui no edifício Peruíbe, na Jorge Tibiriçá. E em frente ao prédio tinha um orelhão. Então, todas as vezes que tinha para ligar, tinha que ir no orelhão. Aí, muitas fichas, né? Ligava numa vizinha da mãe da minha esposa, aí pedia para a vizinha atravessar a rua, a casa era em frente, ia lá, chamava a mãe da minha esposa que ia lá para atender o telefone. Olha o quanto era difícil o negócio, né? Então, hoje ficou tudo mais fácil. Difícil. O meu irmão mais velho, por isso que é bom quando vai até 19h30, o meu irmão mais velho, o Cláudio, ele foi estudar com 10 ou 11 anos de idade no colégio de padres, o colégio dos Irmãos Maristas, lá em Brodowski, que é ali perto, entre Ribeirão Preto e Franca. E aí o meu pai morria de saudade, meu pai ficava chorando, todo dia chorando, porque estava longe do filho. Era internato, vinha uma vez por ano em casa, né? E tinha um vizinho que tinha uma fábrica de sabão clandestino, ali pertinho de onde você morou ali, Batista. Era ali na Monsenhor Fergo, Conor de Camargo, Downton, que era paralela da Rua Abolição, ali quase, bem perto da Jorge Tibiriçá ali. E aí, esse cara da fábrica de sabão, isso década de 60, tá? Bem depois da década de 80, quando você veio. Ele tinha telefone, cara. Só que aí, tinha o telefone lá do colégio, lá em Brodowski. Eu fui lá visitar o meu irmão no colégio, de Piruacombi. E você sabe como é que era a comunicação ou não? Ele autorizava o meu pai usar lá o telefone, eram amigos, Pedro o nome dele.
E aí tinha que ligar para uma central telefônica. E aí passava o número do telefone e a mulher dizia, ó, mais ou menos daqui a umas 4 horas eu chamo vocês aí. Que eu vou tentando, aí tem aqui uma programação de ligações, tem uma fila, e a previsão de um interurbano era de 4 horas. E aí, quando eu conseguir completar a ligação e alguém atender lá, eu chamo aí, faço a conexão aqui da central telefônica e vocês falam com a pessoa do lado de lá. Isso com aquela qualidade de som horrorosa. E aí lá, ligou meio-dia para a telefônica. 4 horas, 4h30 da tarde, ela ligava lá no vizinho. Aí o vizinho saia correndo, desembestado. João, completou a ligação. E descia meu pai correndo lá na casa do vizinho e falava lá com o padre para mandar chamar meu irmão Cláudio para bater um papinho para ver se estava tudo bem. Essa era a comunicação no Brasil. As coisas mudaram muito, né? Desde o tempo do telégrafo até o telefone precário e os correios com as cartas, né? Hoje, se a gente fosse sortear o cavalo, a gente falaria assim, acesse aí o Instagram da Rádio Bandeirantes, tal, e você daria todas as instruções, e o cara ia lá e colocava o nome, né? Mas aquele cara que foi buscar o cavalo, no estado que ele estava, se ele fosse hoje, ele ia falar, onde é que é esse tal de Instagram? Ele não tinha a menor condição, né? E já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? Estamos falando em modernidade, essa é uma outra modernidade. É carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduza seu custo alugando um carro para você ou então uma frota para a sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Quebrou seu carro, vai ficar alguns dias com ele na oficina? Alugue o carro para o período para não ficar a pé. Vai viajar por alguns dias? Alugue aqui mesmo com a Angel Tour um carro e receba lá no aeroporto, na viagem para onde você está indo, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Faça a cotação pelo WhatsApp 999 68 15 83. O telefone fixo é o 2512-3333. Tem lojas em todo o Brasil e aqui em Campinas, na Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara, em frente àquele bosque que tem ali no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Para saber mais, acesse angeltour.com.br. Rádio Bandeirantes. Um rápido intervalo e voltamos já. 19h03. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar.
Dica da Sanasa aqui pro consumidor que não quer perder tempo e sabe a importância de evitar aglomerações. Você precisa ir até uma agência Sanasa para resolver alguma coisa? Antes de sair de casa, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende seu atendimento. Acesse serviços como segunda via da fatura, solicitação de reparos, troca de nome na fatura e consulta de débitos. Agendamento digital Sanasa. Evite aglomerações e não perca tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaúde.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. É bola na rede! E vem pro jogo o time da Peixe, bola foi solta na esquerda, Gabriel ataque, Cássio vai sair pra travar, pênalti! Penalidade máxima de Cássio, indiscutível! Penalidade máxima pro Peixe bater. E vem Marcos Leonardo para a cobrança de pênalti para o time do Peixe. É pênalti para o Santos bater. Cássio tá no meio do gol. Marcos Leonardo partiu para a bola, correu, bateu! Gol! Do Peixe! Marcos Leonardo na cobrança de pênalti, mandou no canto esquerdo, uma paulada, quase acertou o canto, mas a bola entrou no canto esquerdo. Marcos Leonardo sofre o pênalti de Cássio, faz o gol no Cássio. Marcos Leonardo, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Marcos Leonardo, que você proporciona a torcida peixeira. Agora Santos 1, Corinthians 0. Santos 1, Corinthians 0. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma, na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na avenida principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. É comigo, daqui a pouco tenho Na Lata 1911. O ouvinte está dizendo boa noite. Quem é esse ganhador? Eu sou aqui de Morungaba, é o Márcio. HSG Morungaba, kkkk. Ô Márcio, o ganhador não era de Morungaba. O ganhador do cavalo era de Campinas. A festa foi num Aras em Morungaba, mas ele não era de Morungaba, entendeu? Ele era de Campinas. Então ele pegou o carro dele e foi até esse Aras em Morungaba para receber o cavalo. Mas ele era de Campinas. Mais um ouvinte. Essa história do cavalo realmente é espetacular. E é a mais pura verdade, não tem invenção, né? A gente inventa muito, mas aqui a história é absolutamente real. O cara que ganhou um cavalo e foi buscar o cavalo com um carro hatch. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, CH, o Greg. Ô, Batista, eu sou campineiro da Gema, né? Nascido e criado em Campinas. Uma cidade maravilhosa que eu gosto. E Campinas me proporcionou muita felicidade no esporte. Eu assisti do tobogã do campo do Guarani, Zico 3 e Jorge Mendonça 2, né, em 82. E assisti também do tobogã, né, que eu vendia sorvete no campo do Guarani e no campo da Ponte Preta. E acho que foi em 86 que o Careca fez o gol lá no placar eletrônico do campo do Guarani, de perna esquerda. Eu já estava até descendo a escada para ir embora, e só esperando o juiz apitar, e o Careca empatou o jogo, e o São Paulo ganhou nos pênaltis do Guarani, né? E foi os maiores público que teve no campo do Guarani, eu estava lá, né? Que eu sou pontepretano, mas quando o Guarani joga, eu torço para o Guarani ganhar, né? Que o Guarani é de Campinas, né? E eu sou campineiro da pele até o osso, Batistão. Bom trabalho para vocês aí. Fica com Deus. É o Léo do Terminal Itajaí, Batistão. Valeu, Léo. Grande abraço, muito obrigado. Belíssima história, hein? Mais um ouvinte no ar. Oi, boa noite aí. Boa noite, Batista, CH, Gleger. Ô, Gleger, sai em cima do muro, velho. Tá a respostinha que você deu, hein? Sem sabuão, hein, velho? Credo, coisa feia, ó. Abraço, Flávio de Alterosa. Flávio de Alterosa. Alterosa é Minas Gerais. Ele está se referindo já pesquei aqui. muito lá, viu? Você conhece?
Já, lógico que eu conheço, eu pesquei muito ali na represa de Furnas, que fica em como é que chama aí? Alterosa? Alterosa. Sensacional, já pesquei muito ali, perto ali de Boa Esperança, tem a represa de Furnas. Mas eu não entendi, eu fiquei em cima do muro do quê? Ele não falou, né, Batista? Não acho falou. Que ele tá falando acho que ele tá falando das flexões. Não, acho que não. Não? Acho que não. Alguma coisa que eu perguntei a você, você deu uma resposta e ele achou que você ficou em cima do muro. Mas o quê? Você foi, embora ele não tenha comentado, mas ele disse que você foi comentarista tijolo, só em cima do muro. Só, amigão, fala aí o momento que eu fiquei em cima do muro, porque dificilmente eu fico, hein? Eu acho que é por causa das flexões aí. Mas tudo bem. Beleza, Alterosa é uma cidade lindíssima, cidadezinha pequena, e tem ali a represa de Furnas. Já pesquei muito ali, viu, Batistão? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da mesa, e boa noite, Batista, e a todos aí, Gleger, todos. Minha ligação com Campinas é desde quando eu nasci. Sou campineiro nato, 23, 24 anos em Campinas. Nasci e moro aqui. E minha ligação também com o rádio também, campineiro. Eu sou um jovem ainda, né? Para muitos aí um moleque, mas adoro o rádio. Meu pai era um grande ouvinte do Carlos Batista desde 1984, quando ele pegou fogo em Cubatão, lá na Baixada, ele veio morar em Campinas, o meu pai. E ele sempre foi um fã da rádio de Campinas, da Band, de todas as rádios. E, inclusive, o Batista, ele acompanha o Batista, sempre contou as histórias, que ele conhece o Batista desde a época de Rádio Central. Se eu não me engano, em 1984, quando o Batista começou a trabalhar na rádio. Então, eu venho acompanhando todos os amigos aí da Band, aí, Batista, Gleger, CH Tigrão, Marquinhos, que saiu, entre outros setoristas aí que tá Ponte Preta, o André Aranha, entre outros aí. A minha ligação com Campinas é tudo, a cidade é maravilhosa, essa cidade aqui, maravilhosa. E a minha ligação com o rádio campineiro também é excelente. O rádio campineiro é forte demais. Valeu, muito obrigado. Veja, passando de pai para filho, ouvindo. É isso, cheguei em 1984, trabalhei 18 anos na Rádio Central, 11 na TVB, SBT, e amanhã vou completar 20 anos de Bandeirantes. E fiquei 5 na Rádio Jovem Pan em São Paulo. Isso sem contar a Rádio São Joaquim, de São Joaquim da Barra, Rádio Cultura, de Guaíra, Orlândia, Rádio Clube, emissoras por onde eu passei, né, no começo de carreira. Então é uma carreira que começou em 1977. É tempo, hein? Olha aqui, o Wilson de Márcio Maringá. Única cidade que já deu 3 Misses Brasil, é isso? Miss Brasil? Campinas deu 3 Miss. Foi isso para o Brasil? Quais são as Miss, hein? O Wilson de Márcio Maringá. Saudações Ponte Pretanas. Ele finaliza aqui a mensagem. Um abraço, muito obrigado. Esse aqui o ouvinte, perto de Areado, Minas Gerais. Jefferson Ponte Pretano do Jardim Flamboyant, Campinas. Alterosa é perto de Areado, é isso? Deve ser isso, né? Sim. Perto de Areado. É ali mesmo. Conhece Areado, Gleger? Sim, conheço. Conheço demais. Essa região que eu acabei de dizer agora. Aliás, por falar em cavalo, né? Nós estávamos falando em cavalo. Você não ganhou um cavalo, mas você ganhou um boi. Ganhei. Ganhou do Carlos Pinto Neto. Sim, você Limousin. Limousin, né? Um touro Limousin. Sensacional. E esse boi que você ganhou dele virou bife ou não? Não, na verdade eu tinha uma fazenda, era arrendada, né? Uma fazenda alugada no Mato Grosso. E como eu ganhei aqui, era em Jacutinga, se lembra ou não? Na fazenda lá do Carlos Pinto Neto. Nós fomos lá buscar, só que eu não fui de escorte nem de Corcel 2. Fomos lá buscar o Limousin e deixei num sítio de um amigo meu aqui em Mojimirim, até que eu conseguisse um comboio aí, né? Um carreto, um frete, até a minha fazenda no Mato Grosso, mas fez um sucesso esse touro, viu, Batistão? Touro Limousin é uma baita de uma raça, né?
E eu ganhei do Carlos Pinto Neto num jogo, Guarani e Vitória, no Brinco de Ouro. Nós vencemos a partida e era aniversário do Carlos Pinto Neto. E ele foi, eu não conhecia ainda. Ele era muito amigo do Chitão, aliás, sócio do Chitão e Chororó, em criações de bois aí. E o Chitão foi assistir o jogo, levou o Carlos Pinto Neto, que é bugrino da pele até o osso, e no aniversário dele. E nós ganhamos a partida e eu fechei o gol naquela ocasião. No término da partida, fui lá conhecê-lo pessoalmente, através do Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó, e ele falou, olha, pela alegria que você me deu hoje, você vai na minha fazenda em Jacutinga e escolhe lá o boi que você quiser. Qualquer boi que você quiser, você escolhe, eu vou te dar um boi de presente por essa alegria que você me proporcionou. Hoje estava ele, os filhos, a esposa, a família toda do Carlos Pinto Neto, que virou amigo da partida ali, é meu amigo até hoje, grande Carlão Pinto Neto, que é um baita de um parceiro, e um bugrino da pele até o osso, Batistão. É verdade, bugrino da pele até o osso anda sumido, né? Faz tempo que a gente não encontra o Carlos Pinto Neto. De vez em quando a gente almoçava e tal, ele convidava para almoçar, mas ultimamente não desapareceu, né? Não é que ele desapareceu, mas enfim, ele não tem tido aí o contato conosco. Ele tá um pouco sem tempo, né, Batistão? Ele que é muito ocupado, né? Ele convidou a gente para ir pescar lá na fazenda dele em Amparo. Ele tem uma fazenda cinematográfica lá, eu e o Tigrão Eu falei com ele recentemente, nós já passamos um fim de semana lá. Posamos, inclusive dormimos lá. A fazenda do Carlos Pinto Neto é vizinha com a fazenda desse cara da Fórmula 1 aí, né? Até recentemente... Bernie Eccleston teve um cara... Já faleceu. Não, como faleceu, pô? Agora, recentemente, Batista. Não. Ele estava aqui no aeroporto, aqui em Viracopos. Sei, mas faleceu esses dias, hein? Que isso? Para com isso. Você tá matando o Bernie Eccleston. Pega aí na internet, aí pega no pai dos burros. Não. Ele estava aqui em Viracopos, até teve um episódio que foi reportado aqui pela Band. Mas teve um cara que estava lá no Candreva ontem e morreu hoje. Ele foi detido porque ele estava com uma arma. A arma estava no bolso de uma camisa, uma blusa. E essa blusa estava dentro da mala e ele foi retido porque estava carregando essa mala. Ele estava indo para a Europa. E até recentemente ele entrou numa polêmica, porque teve aquele caso lá do Nelson Piquet, né, que até está sendo processado por racismo. Porque, enfim, falou uma palavra lá que foi considerada racismo, uma ação de 10 milhões de dólares por racismo do Nelson Piquet contra o Lewis Hamilton. E o Bernie Eccleston saiu em defesa. Há uns dias atrás, agora ele saiu em defesa do Nelson Piquet e foi cancelado na internet, foi arrebentado aí nas redes sociais, exatamente porque saiu em defesa do Nelson Piquet. Bernie Eccleston, a fazenda dele faz divisa com a fazenda do Carlos Pinto Neto. Mas graças a Deus está tudo bem com o Carlos Pinto Neto. De vez em quando eu converso com ele por mensagens e feliz em saber que ele está trabalhando. A empresa dele faz prédios de alto padrão aqui em Campinas e os filhos que trabalham também com ele. Mas eu falei de bife porque eu lembrei aqui da Casa de Carnes Mites Bife. Para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes fresquinhas e de qualidade. E kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas. Filé corim, 600 gramas, R$ 27,30 a unidade. Contra filé maturado, R$ 49,90 o quilo. Filé mignon sem cordão, R$ 85,90 o quilo. A Mites Bife aceita cartões de débito e crédito e cartão alimentação. Alelo, Sodexo e Verocard são as bandeiras. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, é um profissional
com larga experiência, está no mercado há mais de 20 anos. Com Denilson Alves, é qualidade e preço justo, você pode confiar. Liga 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ô CH, me perdoa, você falou do Guarani, a gente estava analisando aqui, né? Eu lembro que eu passei para o Tigrão, também para o Gleger. Passei para você ou não, ô CH? Passou sim, Batista, já falei do Guarani. Ah, perfeito, muito obrigado, né? A gente vai evoluindo o programa aqui e às vezes a catraca dá uma girada em falso. Olha o ouvinte participando conosco aqui, mandando um abraço para todo mundo. E está dizendo, olha, boa noite, se eu fosse o Mozart, eu só colocaria o Matheus Pereira na esquerda e colocaria o Venuto no lugar do Iago. Iago já teve milhares de oportunidades, cada gol perdido é inacreditável. O verdadeiro inimigo do gol. O Iago, o negócio dele realmente não é gol, né? Ele até tem velocidade nesse negócio do 1 contra 1, mas marcar gol que é bom nada, hein? Batista, pode passar o nome dos ganhadores. Amigos, como o futebol é maluco, hoje quero o Maxwell de titular e tenho saudade do Índio no lugar do Silas. Abraço, Felipe do Bonfim. Deixa eu ver aqui o nome dos ganhadores. Ganhadores do ingresso, né? O sorteio de ontem. Vamos ver aqui o nome dos ganhadores. O sorteio foi ontem e eu tenho os nomes aqui. Almir Donizete Gabriel, Ederson Ronaldo do Amaral, Eduardo Nascimento da Cunha, Fabiana Motarelli Rocha Siqueira, Gilberto Vieira Brene, Iara Cristina Ferreira Porto, Marcelo Augusto Quintanilha, Marina Ferreira Porto, Michael Tadeu da Silva e Nicolas Miguel Siqueira. Repetindo, Almir Donizete Gabriel, Ederson Ronaldo do Amaral, Eduardo Nascimento da Cunha, Fabiana Motarelli Rocha Siqueira, Gilberto Vieira Brene, Iara Cristina Ferreira Porto, Marcelo Augusto Quintanilha, Marina Ferreira Porto, Michael Tadeu da Silva e Nicolas Miguel Siqueira. Os ingressos estão na recepção da Band, tem que trazer o documento, tem que trazer o CPF para fazer a retirada amanhã, das 8 da manhã até as 18 horas. Os ingressos que foram sorteados ontem para o jogo do Guarani, que será no sábado, 18 horas e 30 minutos. E agora na lata! Responde na lata. Responde na lata aí, Gleger, Choque Rei, daqui a pouco, hein? Aqui na Bandeirantes, qual o seu palpite para São Paulo e Palmeiras? Palmeiras. E para você, CH, quem manda, quem leva? São Paulo e Palmeiras. O jogo é no Allianz, né? 1-0 lá no Morumbi. E hoje, portanto, é Palmeiras e São Paulo. Palmeiras. E para você, Tigrão, quem leva esse confronto aí do Choque Rei? São Paulo. Vamos lá, o CH Guto Ferreira em pauta no Santos. Ele está desempregado, o último time foi o Bahia. Seria um bom nome? Não há dúvida. Aliás, esse namoro, Guto Ferreira e Santos, já é antigo, né? Não é coisa nova, mas seria uma boa para o Santos, sim. E para você, Tigrão, Guto Ferreira no Santos, seria bom? Ótimo treinador e merece uma oportunidade num grande de São Paulo. Ele que trabalha muito no Nordeste, em grandes times, merece uma oportunidade num grande de São Paulo. Seria uma boa, eu endosso. E para você, Gleger, você endossa também? Endosso também. Para mim, o Guto seria um ótimo nome para o Santos. Vamos lá, CH, aniversário de Campinas. Qual foi o seu momento esportivo preferido aqui na cidade de Campinas, hein, CH?
Momento esportivo foi minha vinda para a Rádio Bandeirantes, que foi um sonho que eu concretizei, e eu agradeço a todos e a cidade de Campinas por ter me abraçado, abraçou meu pai e também me abraçou. Eu acho que foi muito marcante para mim conseguir fazer o que eu mais amo na cidade, onde essa cidade abraça todo mundo e dá muita oportunidade para todo mundo, e eu agradeço de coração. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, Batista. Vamos lá, ô Gleger. Qual é aniversário de Campinas hoje? 248 anos. Qual foi o destaque esportivo aí, o momento preferido ao longo desses anos? Para mim, Batistão, sem dúvida nenhuma, você e o Tigrão vai se lembrar dessa partida. Minha primeira partida como profissional no Brinco de Ouro, Guarani 3, Vasco 2, 1997, onde nós concretizamos o nosso não descenso para a Série B. Naquele jogo inesquecível, emblemático, e para mim foi, sem dúvida nenhuma, uma das partidas que eu levo no meu coração do futebol de Campinas. Valeu, Gleger, um abraço, até amanhã. Valeu, Batistão, até amanhã, se Deus quiser. E para você, Tigrão, qual foi o seu momento preferido no aniversário de Campinas? Sempre fui peladeiro. Você está falando momento esportivo. Isso. Sempre fui peladeiro. Quando eu marquei um gol de bicicleta no campo do Moinho, São Paulo. Ali próximo da onde é o NIP hoje, um pouco para cima. Atrás ali da estação de tratamento de água. Marquei um gol de bicicleta, nem eu acreditei. Foi o momento esportivo mais feliz da minha vida. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Ulisses Costa vai assumir o comando. Vem aí Palmeiras e São Paulo aqui na Bandeirantes. É o Choque Rei com Alexandre Pretzel e Marcos Assunção. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tchau. Vem aí, mais uma jornada esportiva.